Bora chegar que nós vamos falar de crença limitante hoje. Vamos tirar esse troço da frente para a gente conseguir realizar de verdade o que a gente quer realizar na nossa vida. Por que é importante a gente falar de crença limitante? Porque é para a gente de verdade começar a clarear uma série de coisas que estão nos travando de sermos as pessoas que nós queremos ser. Simples assim. Precisa haver uma explicação para a gente, em alguns momentos, não ser tudo aquilo que a gente quer ser. E a gente não pode conectar isso com oportunidade. Porque o que acontece? As pessoas dizem, eu não consegui porque eu não tive oportunidade. Mas se a gente para pensar, um montão de gente na vida também não teve oportunidade e ainda assim as pessoas conquistam, realizam, fazem aquelas coisas que elas desejam fazer para a vida delas. Então existe algo que vai além. E esse algo que vai além é algo que está enraizado aqui dentro do nosso espaço mental, que são de verdade as nossas crenças, né? Nós temos crenças que nos limitam, crenças que nos fortalecem, e nós vamos entender um pouquinho acerca disso tudo. Eu vou trazer, como sempre nas lives, numa linguagem bem simples, para a gente ter uma noção disso, mas o principal é a gente saber como implementar, como trazer ações coerentes. Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho do que são crenças, a gente vai entender um pouquinho dos tipos de crenças, como elas se formam, a gente vai falar de ciclo da realidade hoje, que é top, sensacional. A gente vai falar um pouquinho do prejuízo, a gente vai falar sobre como identificar essas crenças e, claro, a gente vai fechar como? Daquele jeito que a gente sempre fecha, com todos os passos alinhados para a gente de verdade conseguir driblar, dar um nocaute aí nessas nossas crenças limitantes e a nossa cerejinha do bolo, claro, a nossa tarefinha do final da live. Então, fica aí até o final, grudadinha, que você vai ter tudo isso aqui mais um pouco até o final da live, combinado? Se vocês tiverem dúvidas no meio aí das coisas que eu vou falando, vão me mandando, que conforme eu vou conseguindo ler aqui, eu já vou respondendo. Me perdoem os comentários que passarem e eu não ver, como ele passa ali muito rapidinho, às vezes alguns passa algum oi ali, que eu acabo não vendo, tá? Depois eu normalmente volto em tudo, mas eu já fico grata aqui por todas as interações de vocês. Bora lá então? Vamos entender? Primeiro vamos começar com as frases, tá? Quem nunca ou já falou ou já ouviu frases do tipo assim, nossa, dinheiro é difícil. Meu, mas conseguir dinheiro dá um trabalhão. Mas tá pensando que dinheiro nasce em árvore, menino? Né? Nossa, mas homem é tudo igual. Nossa, casar? Deus me livre, acabou a vida. Né? Essas frases feitas que a gente não só fala, como escuta com muita facilidade, né? Homem é tudo igual, homem não é homem não é fiel, né? As mulheres que digam, né? Quanta gente escuta isso, às vezes a gente fala isso. E por que eu estou começando com essas frases? Porque nessas frases moram muitas das nossas crenças. Que crenças, Fran? O que é essa tal de crença? Então, primeiro é importante eu dizer que não tem nenhuma conexão com a questão religião, tá? Crenças são as nossas verdades absolutas. Só isso. O que é uma crença? Crença é a tua verdade absoluta. São pensamentos que você já cristalizou aí dentro do teu espaço mental e você toma isso como a tua verdade. Isso são crenças, são verdades absolutas, são pensamentos que já estão cristalizados. E, no geral, concluindo isso, é a forma que a gente decide ver o mundo, que a gente decide ler o mundo e que a gente também, a partir dessa leitura, decide se apresentar ao mundo. É mais ou menos essa a explicação acerca do que é crença. Então, entenda que a partir de agora, sempre que você pensar em crença, você vai entender que aquilo ali é a tua verdade absoluta. O que significa ser a tua verdade absoluta? Significa que ela é tua, que de repente a minha é totalmente diferente, que de repente a da tua família é outra, do teu filho é outra, do marido é outra, da mãe, do vizinho, do cachorro, do papagaio, porque cada um de nós vai construir de forma individualizada as suas crenças. Então, a partir de já, qual é o meu convite para vocês todos que estão aqui na live comigo? Já vamos começar a partir das explicações que eu vou trazendo e buscando aqui dentro do nosso espaço mental o que a gente identifica como crença também. Antes de eu te explicar qualquer outra coisa sobre crença, quem aí já sabe que tem crenças limitantes? Faz um joinha para mim, bota um eu, se quiser botar qual é a crença, que tiver frase feita, que acredita como verdade absoluta, só manda para eu saber como é que vocês estão aí em relação a entender essas crenças limitantes. Então, Fran, eu sou uma pessoa que está cheia de crença limitante. Não, Fran, não tenho nada de crença limitante, estou super de boa. Manda um joinha. Quem já sabe que tá cheio de crença limitante aí e que isso tá emperrando geral. A Renata tá falando que ela, a Cris também, a Pri, a Paty, a Vivi, a Kelly. Ai, caramba! Jezebel, ai que lindo, Jezebel Paixão, que nome bonito. Também tem crença ali, Gi, tem crença, Fran, tem crença. Caramba, a Camila lá no YouTube. A Amanda tá falando eu lá no YouTube. A Camila Pereira também, a Cris.
Amanda, Cida, show! Gente, caramba, quanta crença limitante rolando. Érica, também, Érica. Querendo ou não, todos nós, né? Acabamos tendo uma série de crenças limitantes. A Rose tá botando eu, kkk. Eu ter filhos, jamais. Olha a crença limitante da Gé. Entende? Gé, assim, não que necessariamente tenha que ser uma crença limitante, tá? De repente não faz sentido para você, você tá bem, tá feliz, tá bem resolvida, não tem problema nenhum, tá? O que a gente vai focar é naquilo que te impede de verdade de ir para um próximo nível, de conquistar o que você deseja. O que eu costumo falar acerca de crenças é assim, ó. Se você tá bem, se você tá feliz do jeito que você tá e não nada tá te incomodando, beleza, só segue tua vida, aperfeiçoa, melhora e tá tudo certo, né? Mas quando a gente percebe, ah, mas eu até queria, mas não consigo, aí sim, aí a gente já tá entrando na questão das crenças limitantes, e aí isso sim já começa a ser um sinal de alerta para todos nós. Eu já tive muito, já mudei, mas ainda há muito para mudar, a Andréia tá falando. Show, Andréia. E tu sabe o que é mais legal, Andréia? Por mais que a gente se desenvolva e mude, sempre existem outras coisas que a gente vai querendo mudar, porque quanto mais você sobe degraus, mais coisas você consegue ver que antes você não via. E aí a gente entra num processo de evolução contínua, e isso é muito bonito. Entendeu, Gé? Mas a gente vai avançando aí acerca disso para você ver se faz sentido para você, tá? Oi, cheguei. Oi, Rosemary. Tentando acompanhar, Keila. Bora, vamos lá. Ah, eu não pedi, tá? Quem tá lá no Face, compartilha a live, tá, gente? Se vocês acharem que o tema faz sentido, que a gente pode contribuir com alguém, é bem importante compartilhar. Quanto mais vocês compartilham, mais a gente consegue distribuir esse conteúdo de forma gratuita, tá? Isso é bem legal e ajuda bastante. A Adri tá falando, Fran, xícara linda. Olha que bacana, Adri. É linda, né? Eu ganhei da minha comadre, olha que bacana. Dinda Fran, ó. Ela botou aqui que eu sou a mãezinha postiça, a segunda mãezinha do Pedro, que é o meu afilhado, olha que bonitinho. Só que como eu seguro assim, né, aí aparece sempre o desenho só. Boa noite, Neuza, tudo bem? Bora lá, seria colocar dificuldade em alguma coisa? A Jé tá pedindo? Também, Jé, também. A gente vai entender que quanto mais a gente alimenta a nossa crença, mais a gente direciona o nosso espaço mental para nos ajudar a auto-sabotar aquilo que a gente quer conseguir. Então, às vezes, a gente até quer, a gente até tenta, a gente não consegue, não sabe por que a gente não consegue, e às vezes isso está tão conectado com as nossas crenças limitantes que o nosso espaço mental vai respondendo e a gente não entende nem por quê. Então, sim, tá? Tem conexão também com a gente colocar dificuldade, e a gente vai entender isso já já. Obrigada pelos corações. Tudo bem, Neuza? Que bom, fico bem feliz, meu coração. Então, nós começamos a entender que as crenças são as nossas verdades absolutas, que são aqueles pensamentos que já estão enraizados, cristalizados ali em nós, e que é a forma como a gente lê o mundo. Eu costumo exemplificar dizendo que crenças são mais ou menos assim, ó. É uma sementinha que plantam na nossa cabeça quando a gente é pequenininho e vão regando. E o que acontece com essa sementinha quando a gente cresce? A gente cresce e continua regando. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muito daquilo que a gente absorveu enquanto pequeno, que ainda continua nos acompanhando enquanto crença limitante, só continua ainda porque nós escolhemos nos manter regando essa sementinha. E o que é importante para driblar isso? Que a gente tenha pelo menos a tomada de consciência. O meu objetivo hoje com essa live é que nós comecemos pelo menos a ter as tomadas de consciência. Porque enquanto você ainda nem teve a tomada de consciência, como que você faz para mudar e para se desenvolver em relação a crenças? E aí a gente vai ficando estacionado. Então, o objetivo hoje é a gente começar a identificar tudo isso. Vou para o Face, pois quero compartilhar, já volto. Ai, Andréia, que linda! Compartilha lá, meu coração, gratidão. Eu percebi que minhas crenças limitantes se basearam em rejeição que sofri muito na infância. Se tornou muito negativa em minha vida, a Cris está falando. Cris, bem importante esse aspecto, viu? A rejeição gera em nós uma série de leituras e a gente escolhe depois, mesmo que de modo inconsciente, tá? Não é porque a gente é malvado e diz, ai, quero sofrer e quero ver o mundo assim. Não, isso acontece de forma automática, tá, gente? E aí isso vai nos limitando, né? Nos limita nas nossas relações. Às vezes, Cris, não sei se é o caso, tá? Mas só para usar aí o teu exemplo, porque outras pessoas podem se identificar com ele. Às vezes, até por medo da rejeição, a gente acaba não se relacionando com ninguém. Porque aí qual é a leitura que a gente faz, qual é a crença que vira? Falando de um exemplo simbólico, tá? Há pessoas que eu amei tanto e me rejeitaram, por exemplo. Ah, então agora se eu amar alguém, essa pessoa vai me rejeitar também, então prefiro não amar. E aí são pessoas que às vezes se desenvolvem dentro de uma dificuldade de relacionamento, por exemplo. Mas só para pegar o exemplo da Cris ali e já ir trazendo coisas a mais sobre crenças para vocês irem se identificando, tá? O que mais que é importante eu dizer? Ah, daí vamos para os tipos, tá? Eu já falei que não tem conexão com a religião, tá, gente? Só pra gente separar bem esses aspectos.
aspectos. Então, nossas verdades absolutas e que tipo de crença a gente tem. A gente trabalha com 2 tipos de crenças, que são quais? Crenças limitantes e crenças fortalecedoras ou impulsionadoras, tu pode chamar aí como tu preferir, né? O que é a ideia disso? O próprio nome já nos diz, né? É uma crença que vai te manter no mesmo lugar, que vai te impedir de se desenvolver dentro dos teus relacionamentos, dentro dos teus objetivos, às vezes dentro do teu bem-estar, às vezes dentro da tua saúde, pessoas que querem emagrecer, por exemplo, e não conseguem, tem uma série de crenças ali enraizadas, crenças que não te fortalecem em nada e que vão te mantendo no mesmo lugar, tá? A gente não pode olhar para as pessoas e fazer um pré-julgamento a respeito de desleixo, de não quer, de não tem vontade. A gente precisa entender o que está ali por debaixo da pontinha do iceberg e, no geral, o que tem ali embutido é crença. Então, a gente vai lá, rebate a crença e aí sim a pessoa começa a se desenvolver dentro do que ela deseja conquistar. Então, 2 tipos, tá? As nossas crenças fortalecedoras, aquelas que nos puxam, é aquela coisa que você acredita de você que você é top, você diz, não, nisso aqui eu sou sensacional, nisso aqui eu sou extraordinária, isso aqui eu sei fazer bem pra caramba. Essa é uma crença boa, tá? Crenças fortalecedoras, a gente só aproveita elas e vai se impulsionando cada vez mais. Agora, as crenças limitantes já é uma outra história, tá? A crença limitante vai estar sempre te barrando, vai estar sempre te segurando, vai estar sempre dizendo pra você ali no teu diálogo interno o quanto você não é capaz, né? Essa é a grande pegada da crença limitante. É quase como uma vozinha que mora ali dentro da tua cabeça e que vai ficar o tempo todo esfregando na tua cara que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não é para você e que o negócio já era. É mais ou menos essa a ideia. Eu me limito a muitas coisas devido às crenças, a Rosane está falando. É exatamente isso, Rosane. A gente acaba perdendo uma série de vivências ao longo da nossa vida, porque a gente está lá amarrado, né? São quase umas correntes, né, que nos seguram no mesmo lugar. E isso é bem angustiante. Deixa eu só ver aqui os... Desse jeito, amor, é que a Leandra tá falando. É isso aí, Kelly, é bem complicado esse negócio. Mas tem jeito, tá? Fiquem tranquilas que tem jeito. Claro que não tem botão mágico, tá? Quem tá na live esperando que lá no final eu vou dar a fórmula mágica para resolver crenças, não é isso que vai acontecer. Existem passos sim, existe a clareza, existe a tomada de consciência, existem ações coerentes, mas o melhor, eu penso que a melhor estratégia para a gente fazer qualquer mudança dentro da nossa vida é, ó, regaçar as manguinhas e colocar de verdade a mão na massa. Então, meu objetivo hoje é te auxiliar em, Fran, como então que eu vou botar a mão na massa? E é isso que nós vamos fazer juntos todos até o final dessa live, e aí você vai sair da live com as ações para você continuar implementando na vida. Então, já falei dos tipos, já falei do que são crenças, agora vamos entender um pouquinho então do como que se formam, né? A Gé já falou um pouquinho ali antes. A gente tenta sair da crença, mas uma vozinha vem, a Andréia tá falando. É verdade, Andréia, é exatamente assim. A gente fica ali tentando rebater e diz, não, mas eu acho que eu consigo, e a vozinha diz, não, você não vai conseguir, daí a gente diz, ai, tá bom, não vou conseguir, deixa pra lá. E aí a gente entra num ciclo de autossabotagem que é assustador, né? Aquela pessoa que tenta e não consegue, é muito comum eu receber no consultório, né, pacientes que vêm com isso. Fran, eu tento, mas não consigo. Fran, eu já tentei de todos os jeitos possíveis e imagináveis e eu continuo não conseguindo, né? Eu não dei o exemplo para vocês da crença, a crença limite e a crença de força, tá? Impulsionadora e a limitante. Então, a limitante, de repente, é aquela pessoa que acredita que o trabalho dela nunca tá bom o suficiente, né? Só pra gente conseguir entender. Meu trabalho nunca tá bom o suficiente, eu não sou a melhor profissional que eu poderia ser. E aí a pessoa tá sempre se barrando dentro disso, logo ela já começa a ter os pensamentos limitantes que vão botar ela dentro daquele mesmo ciclo. E aí, se eu sempre sou uma pessoa que não sou a melhor profissional que eu poderia, de repente eu nem me estimulo a buscar coisas novas, a me desenvolver dentro disso, porque eu já tô tão com essa crença enraizada de que eu nunca sou boa o suficiente, que então eu vou me esforçar para quê, se eu nunca sou boa o suficiente mesmo? E aí a gente vai se mantendo, tá? Uma crença fortalecedora é aquela pessoa que acredita demais no trabalho dela, que ela diz, não, eu vou fazer, e não tem nada a ver com pretensão, a pessoa tem a clareza de que ela consegue fazer e fazer algo muito bom, né, e aí eu me uso muito nesse exemplo, que quando eu mudei de cidade, que eu cheguei nessa cidade que eu tô aqui agora, gente, quem trabalha com psicologia é assim, ó, você não chega num lugar e mostra o teu currículo, você monta um consultório do zero, é quase como se você tivesse, assim, recém-formado, porque ali ninguém te conhece, não tem como você passar o contato dos teus pacientes antigos para os novos saberem a respeito do teu trabalho, então você começa de verdade, como eu sempre recomeço, é na cara e na coragem, assim, é esperando que o primeiro paciente venha, trabalhando para que ele venha o mais rápido possível, claro, e fazendo o melhor trabalho que você pode fazer, para que aí sim
as coisas comecem a funcionar. E essa das formas, um dos exemplos em relação à crença fortalecedora, porque quando eu cheguei aqui, eu só contava com isso. Eu contava com a minha crença fortalecedora em relação ao meu trabalho, né? Eu sempre fui muito confiante em relação ao meu trabalho, apesar de eu sempre estar vendo pontos de melhoria, de eu ser muito crítica, eu acredito muito no que eu aprendi a fazer. E quando eu cheguei, era isso que me segurava, né? Contra tudo, contra estar numa cidade pequena, contra estar onde ninguém me conhecia, contra estar num lugar onde todos diziam que a psicologia que não dava, né? E ainda assim, me utilizando daquela crença como escudo, eu fui indo até chegar no momento de ter agenda lotada, de ter fila de espera e tudo mais. Mas tudo isso veio a partir de uma única crença que eu tenho, que é muito forte, que é a crença fortalecedora em relação ao meu trabalho, aos processos que eu sei e aprendi a desenvolver. Então, esse é um exemplo de fortalecedora. E aquela que vai te detonar, que é a tua crença limitante, é justamente o contrário. De repente, eu ia chegar aqui e dizer, mas acho que eu não vou conseguir. Nossa, olha o tanto de profissional que já tem aqui. É uma cidade aqui, para quem não sabe, gente, é uma cidade com 17 mil habitantes, tá? E eu já morei numa cidade, nós já moramos, né? Eu, meu marido e as nossas crianças já moramos numa... Daí, no caso, era só a Manu naquela época, nós não tínhamos o Lucas. Mas nós moramos numa cidade com 3 mil habitantes já, né? E ainda assim, lá eu também montei consultório, né? Eu tinha uma loja lá também, e isso é o quê? Isso vem de crença. Ou crença que vai te fortalecer, ou crença que vai te barrar, que vai te limitar, né? Então, se de repente eu chegasse aqui com a minha crença dizendo que eu não era capaz, certeza que eu não ia ter feito nada disso até hoje, e muito provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, essa é a importância de a gente começar a entender as nossas crenças e começar a se desenvolver também dentro delas. A Paty está dizendo aqui, já melhorei muito, mas eu pensava negativa em mim mesma. Paty, aí ferra com a gente, né? Porque tem uma série de coisas que a gente quer fazer que a gente vai deixando. Rosa, eu tô procrastinando. Quando penso que vai, acontece algo que faz eu perder o foco. Aí já vem a crença que eu não vou conseguir, porque sempre paro no meio do caminho. Exatamente isso, Rosa. E aí você vai sempre entrando no ciclo. E aí você vai entender isso bem certinho a hora que eu for explicar ciclo da realidade, tá? Agora, em seguida, a gente já vai entrar nessa explicação e aí tu vai entender, Rosa, o que que tá rolando aí. Porque aí é aquela pessoa que diz assim, ai, tô tão feliz, mas já vai dar errado, né? E aí dá errado. Mas aí o que acontece? De repente deu errado, porque já ia dar errado mesmo, porque já ia acontecer alguma coisa, porque já ia vir um fato adverso ali, e beleza. Mas quando a pessoa já tá trabalhada nessa crença, ela diz, viu, ó, eu falei que ia dar errado. E aí a pessoa fica quase que o tempo todo trabalhando justamente para dar errado, mesmo que ela nem perceba isso, porque ela está fazendo de forma inconsciente, mas ela fica reforçando todo esse ciclo para ela, de verdade, dizer assim, viu, ó, eu falei, era isso mesmo, ó, deu errado. E aí a gente fica de novo reforçando, reforçando, reforçando o mesmo ciclo. E é mais ou menos dentro disso, tá, Rosa? Você já vai entender a hora que eu falar de ciclo da realidade, vai ficar ainda mais claro para você. A Gi tá falando, desde que tive uma crise emocional no emprego em 2016, tive dificuldade de voltar e permanecer no mercado de trabalho. Olha só, uma crise emocional, né, Gi? E aí, às vezes, a gente associa, nossa, vai que eu volto e tenho a mesma crise. E aí, como é que vai ser? E aí, a gente começa a desenvolver uma série de pensamentos ruminantes que, de novo, mantém a gente exatamente no mesmo lugar. Deixa eu voltar aqui os comentários de vocês. Eu tenho uma crença, a Fran tá dizendo, Fran, eu tenho uma crença que não vou me arrumar antes porque vai dar errado. Olha ali, Fran, e aí o que acontece? Você nunca se arruma, porque vai dar errado, você já está esperando que dê errado, ou seja, todos os teus comportamentos e ações inconscientes vão ser direcionados para dar errado. E aí vai sim dar sempre errado. E aí você vai precisar quebrar essa crença, trazendo as ações que a gente vai combinar lá no final da sessão, e você vai perceber a diferença que isso começa a fazer na nossa vida, tá? Para mim, depois da autossabotagem, vem a autopunição. Olha, Érica, bem complicada essa questão da autopunição, né? É a forma que a gente encontra de se livrar de uma dor, mas a gente acaba gerando uma dor que, no geral, é maior ainda. E aí a gente fica no ciclo de duas dores que são bem complicadas de serem lidadas. A gente vai entender também o ciclo da realidade, tá, Érica? Pode ficar tranquila que no ciclo você vai entender um pouquinho melhor. Oi, Angélica, cheguei, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui no Face. Como faz para se libertar dessas crenças, Fran? Cida, já vou contar para vocês, tá? Fica comigo aqui, que até o final da live a gente tem ali, acho que mais de 10 passos para a gente começar a entender, clarear essas crenças. Primeiro, compreender onde é que estão essas nossas crenças, né? Como é que eu identifico essas crenças? E depois a gente vai entender como quebrar, tá? Pode ficar firme aí, Cida, que já já você vai saber. Adriana, comecei a fazer curso de enfermagem, mas parei quase no fim, achando que não ia conseguir trabalhar na área. Esse ano senti vontade de voltar, mas com a pandemia parou tudo. Adri, certeza que tem uma crença enraizada aí, viu? E hoje você vai começar a alinhar e descobrir qual é a crença. Porque você disse,
quase no fim, achando que não ia conseguir trabalhar na área, achando que não ia conseguir trabalhar na área? Quais foram os pensamentos anteriores que te fizeram achar que você não ia conseguir trabalhar na área? São importantes essas perguntas, tá? A gente se perguntar o que veio antes, que disparou esses gatilhos para a nossa tomada de decisão. E aí é bacana você ir rebatendo, tá? Mas o que eu já consegui fazer? Né? No que eu já consegui entrar em ação? Ou, de repente, qual estágio que eu fiz e já foi bacana? Ou será que eu estou me pautando num estágio que eu fiz que não foi bacana e isso ficou cristalizado ali no meu espaço mental e por isso eu acabo me barrando de dar os próximos passos, tá? Mas até o final da live a gente vai conseguir clarear um pouco mais. Eu não consigo me relacionar com ninguém depois do divórcio. Olha, Rosane, que essa crença ela é bem comum, tá? Às vezes ela vem porque a relação foi muito complicada e aí eu crio a crença de que todas as outras relações também serão, e às vezes é o medo do sofrimento, tá? Então a gente fica agindo na fuga, porque, de repente eu amei tanto alguém que aí não quis mais ficar comigo, que agora eu não quero mais passar por essa dor. E aí o que acontece? Eu vou criando a crença de que eu não consigo mais me relacionar com ninguém, mas no geral isso vem no sentido de nos proteger, tá? As crenças, elas sempre estão ali no sentido de nos proteger de algo que a gente julga que vai doer muito em nós, por isso que a gente fica alimentando isso, tá? É quase como a gente já ficar trabalhando na certeza ruim, é tipo assim, eu já sei que isso aqui vai doer, então eu já fico me preparando para isso aqui, é melhor eu me preparar para essa dor que eu já conheço do que correr o risco de sentir uma dor que eu não conheço, e por essa razão a gente acaba não se desenvolvendo em outras coisas que talvez não fossem nem doer, e muito pelo contrário, nos fariam muito bem e muito felizes. Para mim, depois, deixa eu ver o que mais vocês estão mandando aqui para mim, show, travei, travou, Rosane. Bora destravar, Rosane, esse é o negócio, hoje nós vamos fazer isso aqui todas juntas, combinado? Vamos lá, então, senão eu fico aqui dele bater papo com vocês. Como que se forma? Para mim não é um problema, hein, ficar batendo papo, eu fico até a meia-noite, se vocês toparem ficar aí junto comigo até a meia-noite. Bora lá, então. Como que se formam, Fran, essas crenças? Então, vou trazer algumas formas. Obrigada pelos corações ali no Instagram, que delícia. Lá no Face também tem coração. Que gostoso. Tem coração, tem curtida, tem joinha. Que bacana. Obrigada, tá, gente? Tô bem feliz de ter vocês aqui em plena segunda-feira, pra gente já começar a semana destravando um monte de crença aí, porque a gente precisa disso. Então, como que se formam? Das nossas vivências, né, de como que a nossa história foi se apresentando para nós, e mais do que isso, de como a gente foi lendo a nossa história. Porque as crenças, elas estão totalmente conectadas não com o real, mas com a nossa leitura daquilo que é real. Entende o que eu quero dizer? Então, pensa um pouquinho acerca das tuas vivências e de como que você foi lendo a tua história aí ao longo do caminho. Então, conectada com a nossa vivência, com as nossas histórias, o que nós ouvimos ao longo da vida. Isso cria muita crença em nós, né? O que eu ouvia dentro de casa, dentro da minha família? O que eu ouvia sobre relacionamento? Será que a minha mãe dizia, teu pai não presta, teu pai não ajuda em nada, né? Ou será que, tua mãe só reclama? E aí, o que vai ficando ali enraizado dentro do nosso espaço mental acerca de todas essas verbalizações? A Fran tá dizendo, eu topo, show, Fran, tamo junto aí até meia-noite, então. Que legal. Então, pensar um pouquinho. Agora a gente já começa a identificar, tá? Eu peço que vocês vão identificando aí comigo. Então, dá uma voltadinha na história e vai pensando. O que você ouvia na escola, né? Quando você tirava uma nota ruim ou quando você tirava uma nota boa, que você chegava em casa, como é que era isso? Né? O que o pai e a mãe diziam, as pessoas que estavam com você mais próximas? O que você ia ouvindo? Como é que você se sentia em questão acolhimento? Você era uma pessoa acolhida? Né? De repente, os pais diziam, viu, você é capaz, você consegue, vai lá, eu sei que você vai dar um jeito. Né? Ou, de repente, era aquele pai, aquela mãe que diziam, não, deixa que a mãe ajuda. Não, espera, a mãe resolve. Né? E o que isso vai criando em nós? Depende, vai depender da leitura que você deu. Por isso que a nossa história não é a nossa história, ela é o que a gente conta a respeito da história, porque ela está conectada só com o nosso olhar. Se a gente pede para os nossos pais, de repente eles vão trazer um relato totalmente diferente. Minha mãe é cheia de crendices. A Gê tá falando lá. Vixe, Gê, bora trabalhar a mãe das crendices dela. Só se estiver incomodando, tá? Se não, deixa ela tranquila. Se estiver incomodando ela, tá? Se estiver incomodando você, é você que tem que lidar com isso. Agora, se estiver incomodando ela, aí é ela que tem que lidar. Vixe, a Camila largou lá no YouTube. Vixe, Camila, bora nesse negócio. E aí, claro, sempre conectado com as conclusões que a gente tirou, né? De onde que vem? Vem disso, vem da nossa construção, vem das nossas falas, vem também daquelas frases comuns que a gente escuta, que a gente falou lá no comecinho da live, né? O que no geral a gente pensa sobre dinheiro?
Quem que pensa que dinheiro é fácil, né? No geral, as pessoas pensam que dinheiro é difícil. Quem é que acredita que segunda-feira é sensacional e extraordinária? Né? A minoria das pessoas, porque eu nunca recebi o oba, hoje é segunda-feira. No geral, é oba, hoje é sexta-feira, né? Olha o fim de chegando. Ninguém diz, oi, que delícia, olha a segunda-feira chegando, né? Ou quem diz é assim, é minoria, né? Muito pouquinha gente. E essas são crenças. Então, a gente acreditou dentro do nosso espaço mental que o final de semana é sensacional, que de repente trabalhar é um sufoco, né? Que tem que trabalhar muito para ter dinheiro, que o trabalho tem que ser duro e pesado. Isso vinha muito nas crenças lá de trás, tá? Especialmente na geração anterior, onde era coisa do trabalho duro, né? Você tem que trabalhar duro, precisa ser alguém na vida. Então, às vezes, a pessoa enraizava que, nossa, então se eu não trabalho, eu não sou ninguém na vida. E aí as mulheres começam a se trabalhar dentro disso, porque é aquelas mulheres que optam por ficar em casa, né? E aí elas estão trabalhando horrores dentro de casa, mas daí esse trabalho ninguém vê, o trabalho que não tem fim, e ela pensa, nossa, então eu não sou ninguém na vida. Que de repente a crença dela é que para eu ser alguém, eu tenho que estar trabalhando fora. E se eu estou trabalhando aqui na minha casa, então eu não sou. E olha o tanto de crença que vem aí dentro da nossa cabeça, permeando e nos deixando angustiadas, desesperadas. E quando a gente tem a tomada de consciência, a gente diz, ah, beleza, já entendi, isso aqui é uma crença, bora resolver esse negócio aqui. E aí a gente sai, abre mão um pouco dessas amarras todas que nos angustiam demais da conta. Enquanto a net estiver pegando, estou aqui te acompanhando. Haha, Kelly, show, fica aí, Kelly, essa internet que pegue. Para ela, a Fran, ela precisa parar de assistir Jornal Criminalista, mas tá difícil. Vixe, Gé, apresenta uma coisa mais legal para ela e vê se ela topa. A gente tá falando verdade. Eu sempre escutava, vai apanhar. Ai, Cris, daí dá um medo, né? É bem complicado. E aí, assim, quais são as crenças que você acredita que o vai apanhar gerou em você? Né? Será que eu sou aquela pessoa que tá sempre assustada, que tá sempre com medo, que tá sempre, sei lá, ai, será que eu errei? Meu Deus, e se eu errar? O que que meu chefe vai fazer? A pessoa que tem muito medo de errar, né? Porque ela associou o erro com uma punição severa. E aí ela tá sempre com medo, ela tá sempre amarrada nessa coisa do, meu Deus, vai que eu erro, e daí como é que vai ser, né? E não é nem que eu pense, o meu chefe vai me bater, não é isso. Mas aquilo fica tão registrado no nosso inconsciente que a gente trabalha o tempo todo pela proteção. Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo para mim. Passa muito rápido, caramba! Deixa eu ver. Aconteceu isso comigo diversas vezes, essa crença do trabalho, ó, a Alice tá falando, né? Bem complicado, né, Alice? Até que a gente tenha a tomada de consciência. Depois que vocês tiverem a tomada de consciência, gente, deu boa, tá? Tá tudo resolvido, mas a gente precisa se trabalhar na tomada de consciência. A Gé tá falando que hoje a live é de dentro do carro, Gé. Ai, que legal. Não importa, hein? Vocês podem ir até pro banheiro se vocês quiserem, não tem problema, só não sai da live, fica aqui comigo. Tá liberado quem precisa ir no banheiro, tá tudo bem, não vou chamar ninguém ao vivo, então tá tudo certo. Obrigada pelos corações. Desde criança não sou de conviver em grupo, a Cris tá falando. A Camila escuta isso muito. Então, olha, Cris, o que acontecia lá na infância que você não era muito de viver em grupo, né? Será que na escola você não tinha uma conexão muito intensa com os colegas e você ficava mais separada? Será que você ouve, olha, tenha cuidado, ou cuidado com estranhos, né? O cuidado com estranhos é muito interessante, porque a gente escuta e, claro, a intenção de quem nos fala isso é muito positiva. No geral, são as mães, os pais que vão falar, né? Ai, cuidado, não fala com estranho. E, de repente, a gente fica aquela coisa tão enraizada do estranho, que todo mundo é estranho, que daqui a pouco a gente não quer falar com ninguém, e a gente sente um medo, uma vergonha, um desespero. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes que, de acordo com aquilo que a gente leu, eles vão se tornar aí, ou coisas muito importantes, fortes, que vão nos impulsionar, ou aquelas correntes que nós vamos arrastar, sim, ao longo da nossa vida inteira. E a Anne tá falando bem isso, ficamos com medo do julgamento, né? Aí acabamos nos travando. Exatamente, Anne, exatamente. A gente tá com medo do julgamento, a grande maioria das pessoas, quase que o tempo todo, tá? E o nosso grande problema do julgamento, a gente fez live sobre julgamento, tá, Anne? Ele ainda não tá disponível, mas em algum momento estará. É que a gente tá sempre respondendo ao querer do outro, e a gente esquece de responder ao nosso querer, e a gente se perde ali no nosso processo de identidade. Né? Tô sempre vivendo a vida de alguém, e isso é extremamente prejudicial para nós, porque nós deveríamos estar, sim, muito preocupados em viver a nossa vida, não a vida de alguém que julga o que é certo ou errado, né, dentro de nós. Sou muito animada, mas depois fico triste, me cobro muito e procrastino. Meu humor vai do feliz ao triste, de repente, Cris. Ai, Cris, vamos dar um jeito nesse humor aí. Essa semana tem lives legais para a gente trabalhar isso, tá, Cris? Fica ligada nos nossos temas que vai te ajudar. Mudar de cidade. A Alice está falando, eu e meu esposo nos mudamos de cidade, pois ele passou em um concurso e eu era recém-formada. Aí não consegui consolidar minha carreira, mas hoje percebi que é necessário me amar para me desenvolver. Show, Alice, perfeito. Olha, Alice, se serve de contribuição para você, eu vou te contar. O meu marido é bancário,
Então, o concursado do negócio era ele, e nós mudamos de cidade 5 vezes, 4, 5, 4, enfim, 4, 5 vezes nós mudamos de cidade. E toda vez que eu começava a me restabelecer num trabalho legal, saía transferência para ele, a gente mudava de cidade. Então, por acho que uns 8 anos, mais ou menos, da nossa vida de casados, eu sempre tive que recomeçar em todo lugar, e sempre que eu recomeçava, já estava quase na hora de a gente sair. Inclusive, teve uma cidade que nós moramos, que chama Bom Retiro, e lá a gente teve todo um processo para trabalhar no CRAS e tal, e eu lembro que eu estudei um monte para aquela prova, para ir muito bem, aí eu fiz a prova, passei na prova, e aí eu não pude assumir, porque já em seguida ali, acho que semanas depois, saiu transferência, e lá fomos nós de novo. Então, sempre foi uma série de recomeços, assim. E o que é importante a gente entender? Entender quais são as nossas crenças em relação a recomeço, em relação à potencialidade que você tem, né? E tá tudo bem ser recém-formado ou não, até isso é uma crença, tá? Porque a gente pensa, não, mas eu sou recém-formada, ninguém vai querer me chamar, ou ninguém vai me contratar. Aí, então, eu já nem vou, porque ninguém vai querer, né? Tu falou aqui simbolicamente, tá, Alice? Mas isso também acaba nos trabalhando dentro de crenças, tá? Primeira aula que estou assistindo e já estou amando, já estou aqui quase chorando, porque estou enxergando várias coisas que têm me bloqueado. Anne, que delícia que você já está enxergando um montão de coisa, meu coração, você não sabe, que você já me deixa aqui mais do que feliz. Esse é o meu propósito através das lives. Se eu sair dessa live aqui com uma pessoa que conseguiu ter pelo menos um insight, já mais do que valeu a pena para mim estar aqui com vocês, viu? Gratidão pelo teu feedback, obrigada. Bonita sua história, sua garra. Hoje, obrigada, viu? Gratidão, tenho certeza daqui que tu também tem uma história linda aí, porque todos nós temos, todos nós temos. Só que o que acontece? Às vezes a gente se orgulha mais da história do outro do que da nossa própria história. De novo, entramos em crença. Deixa eu só puxar aqui, gente, bem rapidinho os comentários do YouTube. Show! Porque aí, às vezes eu mexo no comentário e ele trava, assim como aqui no Instagram também. Então, bora, vamos lá? Como é que a gente identifica, então? Vamos começar a descobrir, já dei aí algumas pistas, né, para vocês. Obrigada pelos corações. Vocês sabem que eu amo coração, daí vocês ficam mandando só para eu ficar aqui dizendo, obrigada, né? Daí fica toda boba aqui essa criatura com esses corações. Lá no Face, não, no YouTube não tem coração, é lá no Face só, porque aqui aparece tudo junto para mim, tá, gente? Quem tá lá no Face, no YouTube, eu tô transmitindo para vocês de um único lugar. E aí, para mim, fica tudo misturadinho ali. Gratidão, tá? Pelos corações de lá, pelos joinhas, pelas risadinhas. E aqui no Instagram também vocês vão me matar do coração desse jeito, com esse monte de coração, coisa mais linda do mundo. Beijo para todos vocês que estão mandando esses corações lindos. Obrigada por compartilhar a sua história, Fran. Às vezes a gente acha que só nós sofremos, mas não é verdade. É isso, né, Alice? É que quando a gente está dentro do problema, a nossa sensação é de infinito. A nossa sensação é que aquilo nunca mais acaba, que a nossa dor é a pior. Né? Eu costumo dizer que não tem dor pior ou melhor. Né? Se tá doendo para você, beleza, bora, foca no que você precisa melhorar e vai em frente, né? Às vezes os meus pacientes chegam e dizem, ai, Fran, mas eu tenho vergonha de falar desse problema. Eu digo, não tem vergonha de falar de um problema. Se tá te incomodando, é um problema para você. Não importa se é um problema ou não para mim. Se é para você, vamos resolver. Ponto. Não existe problema grande ou pequeno, existe o problema que está te incomodando. E se ele está te incomodando, qual é a forma que eu encontro para resolver ele? Né? Foco sempre na solução. Eu brinco que o problema ele precisa existir só até ser reconhecido. Reconheceu? Bora! Vamos trabalhar pela solução agora, né? Às vezes é aquela coisa do, não entra ninguém na minha loja, né? Daí eu digo, tá legal, e o que você está fazendo para que as pessoas venham para tua loja? Né? De repente você trouxe um produto novo, você fez uma promoção legal, você trouxe uma nova forma que gera interesse nas pessoas, de repente elas estarem lá na loja, né? Então é isso é olhar para a solução. O problema é, não, e crença, ó, vou trazer uma crença para vocês em relação a comércio que eu escuto muito. Nossa, tá péssimo, mas assim, Fran, tá ruim para todo mundo. E se tá ruim para todo mundo, gente, isso ferra uma série de gente, de pessoas, e é horrível. E aí, sabe o que eu faço, às vezes, para infernizar mesmo a vida dos meus pacientes, num bom sentido? Às vezes a pessoa chega e diz assim, ai, Fran, é a crise, né? E a gente tá sempre botando culpa em alguma coisa pra gente não precisar se movimentar, né? Não, a culpa é da crise. Daí, se é da crise, não preciso fazer nada. Tipo, aqui, de boa, né? Sofro, mas tenho alguém pra culpar. E tá errado, tá errado. Porque tem crise, tem problema, mas tem um monte de gente prosperando em meio à crise. O que essas pessoas estão fazendo que, de repente, aquele que não está prosperando não está fazendo? Fran, teve oportunidade. Peraí, vamos investigar isso. Será que as pessoas que realmente estão prosperando são pessoas que têm um monte de oportunidades? Porque, no geral, não, viu? Porque, no geral, a falta de oportunidade impulsiona ainda mais. Que é aquela pessoa que fechou todas as portas atrás dela, que ela sabe que ela não tem para onde voltar, e aí o único sentido que ela tem é ir para frente.
E aí eu mexo com os pacientes que às vezes as pessoas chegam e dizem, ah, não, mas é a crise, né, Fran? Eu digo, não, não, aqui pra mim tá ótimo, tá tudo certo. Mas por que disso? É justamente pra gente começar a quebrar crença, porque crença também tá conectada com isso, tá, gente? Com essa coisa do, eu acredito que é assim, eu vivo essa verdade, e aí essa verdade vai sempre se mantendo dentro da minha realidade. A gente já vai entrar em ciclo da realidade que vai explicar tudo isso pra nós. Deixa eu puxar aqui que desceu os comentários. Show. Bora. Ai, Amanda mandando coração. Ah, dá pra mandar coração lá no YouTube, sim, ó. A Amanda botou coraçãozinho lá no comentário dela. Que linda, obrigada, meu coração. Obrigada, meu coração, pelo coração. E aqui no Instagram continua subindo corações lindos. Vocês me matam desse jeito. Então vamos descobrir como é que a gente identifica a crença, tá? Eu já falei lá no começo que não tinha botão mágico. Então, como é que é? A gente precisa começar, primeiro, a se observar. Isso que a gente está fazendo aqui, essa fala que a gente está fazendo hoje, já vem nesse sentido. É a gente, de verdade, começar a se observar em relação àquilo que é muito recorrente para nós. Então, o que eu penso sobre mim que é muito recorrente? O que eu falo com muita frequência? As frases que tu fala com muita frequência, elas também caracterizam crença. É aquela coisa do, você é uma pessoa que usa muito, é difícil. É difícil, né? Eu tenho pacientes que usam muito isso. A gente brinca muito com essa questão do é difícil. A pessoa diz, eu sei, né, Fran, mas é difícil. Aí você fala outro negócio, a pessoa diz, né, Fran, mas é difícil. Então, assim, a pessoa que tá trabalhada não é difícil, então tudo é difícil. E aí, se é difícil, você não vai fazer, porque o teu cérebro trabalha para economizar energia. E aí ele vai ficar economizando energia, porque é difícil. E é difícil, gasta muita energia. E aí você nunca faz. E aí você fica sempre refém, prisioneiro ali dos mesmos comportamentos. Então, é difícil, eu não consigo. Mas eu não sou capaz. Não, mas na minha família nunca ninguém fez, né? E aí nunca ninguém fez, então eu também não faço, porque nós somos da mesma família, temos que ser todos iguais, né? E tudo isso é crença, tá? E a gente precisa de verdade ir se trabalhando para quebrar tudo isso. A Vivi tá concordando comigo. Verdade, kkk. A Paty falou. Bora, Paty, vamos mudar esse negócio aí para ontem. Tipo a Angélica tá falando. Vamos sair disso. É sem desculpas. As lives da Fran são para de verdade a gente viver o noso chega de desculpas. Não sei se foi na primeira live, eu tava com a camisetinha do chega de desculpa aqui. Porque desculpa não resolve a nossa vida, porque desculpa não faz a gente chegar onde a gente quer, porque desculpa não faz a gente construir os relacionamentos que a gente quer criar, muito menos as histórias que a gente quer viver. Então a gente precisa estar o tempo todo fugindo aí das desculpas. Que isso seja uma crença fortalecedora para nós. Fugir das desculpas o tempo todo. É isso que faz a gente chegar num próximo nível de verdade. Descobri, a Amanda tá falando. Bora, Amanda! Pior que a Gi tá falando. É isso, né, Gi? E quando a gente se dá conta dessas crenças, e às vezes é isso, tá, gente? Às vezes é esse pequeno eu não consigo que tá te barrando. E aí você precisa começar a modificar esse eu não consigo. Começa a trabalhar no que você já conseguiu, então. Mas o que você consegue? Mas o que você pode, então, se desenvolver para conseguir? Quando a gente muda um pouquinho a frase, desde que não seja uma frase mentirosa, as coisas começam a fazer mais sentido para nós, tá? Estou ansiosa para saber o exercício de hoje. A Paty já tá ansiosa lá, Paty. Paty, tem live de ansiedade essa semana, hein? Tô brincando, Paty, só para mexer com você. Pura verdade, é isso, a Cibele tá falando. Show, Cibele, é isso. Então, primeira observação, tá? O que eu conquistei e por que eu conquistei? É uma outra pergunta para a gente começar a entender crenças. Tá, mas de onde é que tá vindo esse negócio? Como que eu identifico? Tá bom, então pensa sobre o que você já conquistou, o que você já fez e o que você pensava nesses momentos. Tudo aquilo que você conquistou, quais são as falas lá no teu diálogo interno que vieram para você e que te fizeram chegar lá. Essas crenças são fortalecedoras, elas estão te ajudando. Agora, tudo aquilo que você não conseguiu, quais foram os diálogos internos que vieram para você? Veio eu não sou capaz? Você não vai dar conta? Você não consegue? Você é fraca? Né? Você não merece? Essas falas todas surgem para nós. E essas falas é que você precisa começar a identificar para a gente começar a entender essa coisa da crença. Aí, claro, os pensamentos recorrentes que eu já tinha falado e as frases repetitivas. Pensamentos recorrentes são esses, o teu diálogo interno ali falando, e as frases repetitivas você consegue observar, inclusive quando você está conversando com as pessoas, sei lá, com os teus amigos, por exemplo. Você começa a conversar com os teus amigos, e aí o que vem com muita frequência para você? Né? Isso é importante de a gente começar a buscar também. Quais são as minhas falas recorrentes dentro da minha casa, da minha família? E para quem é mãe, pai e tá aqui na live, começa a perceber que as tuas falas também criam crenças nos teus filhos, nas pessoas que estão próximas de você. Então, as tuas falas vêm no sentido de impulso ou de limite? Quem está ouvindo o que você fala, recebe isso como impulso ou como limite? Né? É importante. Esses dias, a Manu, não sei o que tinha dado errado ali, que eu disse, não sei o que deu errado. Ela olhou para mim e disse, mas você vai dar um jeito, né, mãe? E eu disse, vou.
Porque de verdade eu sempre falo isso. Não, mas eu resolvo, eu dou um jeito, eu vou conseguir, né? E são falas recorrentes para mim. E naquela hora eu entendi que essa fala recorrente já faz sentido talvez para ela, ou que no mínimo ela já conseguiu absorver. Porque na hora que deu errado, ela já disse automaticamente, mas você vai dar um jeito, né, mãe? E automaticamente eu respondi, vou. Porque eu de verdade acredito que eu vou. Porque eu sempre acredito que eu vou resolver, que eu vou dar um jeito. Se vai ser o melhor jeito, eu não sei. Se é o jeito que eu queria, também não sei. Mas o que eu sempre sei é que eu vou dar um jeito. E, de verdade, eu acabo sempre dando um jeito mesmo. Vamos lá. E quando a gente acaba casando com outra pessoa toda limitante, quando o seu parceiro tem mais crenças limitantes que a sua, é horrível porque a pessoa te deixa muito para baixo, sem estímulo e incentivo. Ai, Cris, importante, bota ele para assistir a live da Fran, já começa assim. Mas o bacana é vocês irem se desenvolvendo no diálogo, tá? O diálogo entre o casal, o ideal é que ele venha sempre na pergunta, nunca naquela imposição, porque às vezes a gente diz, mas você faz isso, isso, isso. Não, a gente pode trazer, mas você já percebeu que você faz isso, porque as crenças, elas estão enraizadas em nós, então a gente faz sem nem perceber, né, então é importante que de repente ali uma pequena mudança, Cris, no teu diálogo, já começa a trazer algumas coisas para ele, tá, e claro, vai do interesse dele, de repente buscar um auxílio, de perceber de repente o quanto isso está limitando, de você perguntar como ele se sente sobre isso, né, esses tempos eu escutei de um marido, que eu tava atendendo, né, e aí ele disse, eu disse, beleza, e como é que você tá, nananã, ele disse, Fran, eu tô bem, ele disse, mas eu acho importante a gente manter a sessão, mesmo que seja num espaço maiorzinho de tempo, porque ele disse, ninguém me pergunta como você perguntou hoje, porque ele disse, eu tenho, eu disse, tá, mas eu quero saber não o que tu tem, eu quero saber o que tu quer, que ele disse, eu tenho que fazer tal coisa, eu disse, tá bom, entendi que você tem que fazer, mas me conta o que tu quer fazer. E aí ele trouxe essa simbologia, ele disse, é importante para mim continuar, porque eu preciso que alguém me diga o que eu quero fazer, porque essa é uma pergunta que no geral não vem dentro de casa, e não significa que ele não tem um ótimo relacionamento, tem sim, mas é que às vezes quem tá junto também não vai ter essa expertise de saber exatamente qual a pergunta certa a fazer, né, mas no geral, mesmo que tu não saiba qual pergunta fazer, faça algum tipo de pergunta, mas perguntas que são amplas, que trazem essa sensação de acolhimento, o que você acha, e se a gente fizesse assim, você já percebeu? Isso pode ir trazendo um pouquinho de clareza para ele, tá? Fora isso, bota para assistir a live da Fran. Alice, esse ano decidi que vai ser o ano da ação da minha vida. Quero caminhar para isso, mesmo diante dessa crise. Show, Alice, gostei dessa tua fala, hein? Bora entrar em ação para ontem. Eu costumo dizer aqui que quem quer entrar em ação, entra já. E o simples fato de você estar aqui na live comigo já me fala um pouquinho sobre você, viu? Então, parabéns por isso. Que você mantenha a tua decisão, que você busque todas as tuas crenças fortalecedoras e se impulsione muito, não só nesse ano, mas em todos os outros que estão por vir. Eu sempre ouvia, você não pode, você não vai conseguir. Olha só, Cibele, essa crença aí é doída, hein? Você não pode, você não vai conseguir. Mas sabe qual é a minha pergunta para você? Você ouviu isso lá? A minha pergunta é, você continua sendo aquela mesma pessoa? Porque se você não é mais aquela mesma pessoa, essa crença já não vale mais para você. Então, deixa ela aí, joga fora. Porque é importante que a gente entenda que a criança que a gente foi não é a mulher que a gente se tornou, né? A criança que a gente foi não é o adulto que a gente é agora. Porque a gente desenvolveu, amadureceu, criou uma série de novas percepções. Então, em alguns momentos, é preciso que a gente diga, chega, agora eu quero desapegar disso, eu quero deixar ir. E aí você abre mão e deixa ir. E isso começa a fazer todo sentido para você, tá bom? Que legal, a gente tá falando. Cheguei agora, começou faz tempo. Solange, começou faz tempo, Solange, mas essa é uma psico que fala bastante, então a gente ainda vai bastante tempo, tá? Ainda nem chegamos nos passos. Ótimo conselho, deixa eu ver aqui. Ai, socorro, perdi aqui os comentários. Bora, voltando. Agir, positividade, show. Ótimo conselho, às vezes falamos coisas no impulsos. Perfeito, Gi. A gente fala milhares de coisas no impulso e a gente se arrepende logo no momento seguinte. Tem uma live que eu fiz sobre controle do ciclo da raiva, tá? Ainda não está disponível, mas em algum momento ela estará. Deixa eu ver, Amanda, queria que minha mãe assistisse as suas lives, só com algumas coisas que ela fala, já me deixa bastante insegura a respeito do eu mesma, triste isso. Show, Amanda, assim, ó, mesmo que a mãe não assista as lives, é importante que você assistindo faça essas leituras, e compreenda também que o que ela fala está pautado nos limites de crença dela, então, de repente, é o melhor que ela pode trazer dentro das crenças que ela tem. E é importante que você, com essa leitura nova aí sobre crenças, consiga fazer releituras a respeito do que você ouviu, tá? Sempre na intenção positiva, tá, gente? Vocês hoje estão com esses corações, né? Coisa mais linda, gente. Vocês não têm ideia que eu
tô toda boba aqui. Cirlei mandando olhinho de coração, a Vivi, a Cibele mandando coraçãozinho. Ah, que delícia, vocês me matam de emoção. Bora entender o ciclo da realidade, então? Já falamos um pouquinho de como identificar, mas aí a gente falou lá anteriormente do como se formam, né? E aí eu acabei não entrando fortemente na questão do ciclo da realidade. Então, o que é importante a gente entender dentro dessas crenças e conectando com o ciclo da realidade? Ciclo da realidade, quem traz nesses termos é Jerônimo Temer, ele traz de um jeito sensacional. E aí, o que isso quer dizer? O que é esse ciclo da realidade? Esse ciclo da realidade diz assim, no mundo que eu crio, ou seja, o mundo que eu vejo, ele é todo criado por mim. Tem nada a ver com o mundo da Vivi, da Fran, da Cirlei, da Amanda, porque eu criei o meu mundo a partir das minhas experiências, a partir das minhas vivências. E aí, então, no mundo que eu criei para mim, dentro desse mundo, eu sou, eu faço e eu tenho. O que isso quer dizer? Eu sou a pessoa que eu, enfim, me imagino dentro desse universo, que eu criei para mim, eu faço o quê? Faço coisas coerentes com esse mundo que eu tô vendo e eu tenho aquilo que eu recebo, que eu trabalho para receber, que eu trabalho para conquistar. Fran, exemplifique isso de uma forma que fique mais clara. Então, é assim, ó. Vamos pegar, que vocês já mandaram ali para mim antes, o exemplo daquela mulher que, de repente, tem problemas de relacionamento. Aquela mulher que tem a crença, show, essa crença é muito forte em mulher. A crença do tenho dedo podre para homem. Quem aí será que tem essa crença? Só conta se sentir à vontade, tá? Mas tem muita mulher que diz, Fran, mas eu tenho dedo podre, né? E aí, o que acontece? Eu já falei, né? A crença, ela tá enraizada, é a leitura que você fez a partir das vivências que você teve, só que o teu inconsciente vai estar o tempo todo trabalhando para responder a isso. Aí, de repente, a tua crença, então, é que você tem dedo podre para homem. Quem tem dedo podre para homem, escolhe o quê? O homem errado. Mas não que tenha homem certo e errado. Mas aí você vai lá, vai mirar justamente... A Paty tá falando, kkk, é o Fran. Olha lá a Paty, ó. Aí a Paty vai lá, tô brincando, Paty, não vou usar o teu nome, não. Mas aí a pessoa vai lá e mira naquele cara, né? E aí o que é ter dedo podre? Ter dedo podre é você ir num cara que, de repente, não tá coerente com as coisas que você esperava que ele tivesse. Só que aí, no teu ciclo da realidade, ou seja, no teu mundo, você é a mulher que tem dedo podre para homem. E aí o teu universo todo vai estar conspirando, né, o teu espaço mental, para te manter respondendo a esse ciclo. Então, de repente, você tinha lá o mocinho, o queridinho, o fofinho, e aquele meio danadinho. E aí, inconscientemente, a gente vai lá e mira naquele mais safadinho. E aí, o que acontece? O nosso ciclo vai sempre se reforçando, né? A mesma coisa acontece com a mulher que diz que homem é tudo cafajeste, né? Aí, o que acontece? Ó, no mundo que eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Então, no meu mundo, homem é tudo cafajeste, né? Falando aqui simbolicamente. Então, no meu mundo, homem não presta. Legal. Então, esse é o meu mundo, o mundo da Fran. Então, simbolicamente, é um exemplo, porque eu não acredito nisso, tá? Mas no meu mundo, então, vamos fazer de conta que homem não presta. Legal. Então, esse é o meu mundo. Como que uma mulher que vive num mundo em que ela acredita que o homem não presta se posiciona em relação aos homens? Muito provável que ela vai ter comportamentos bem específicos em relação a estar com este homem que não presta. Então, no mundo que eu crio, o mundo de homem que não presta, eu sou, eu faço e eu tenho. Então, eu sou aquela mulher que se relaciona com o homem que não presta, eu faço coisas coerentes com isso, ou seja, eu trago ações coerentes com uma mulher que se relaciona com o homem que não presta, e o que eu tenho? Aquilo que eu trabalhei para receber, ou seja, o homem que não presta. Olha que sensacional. Ciclo da realidade é isso. Mas vou exemplificar de uma forma ainda mais clara. Vamos fazer de conta que é aquela pessoa que trabalha numa empresa e ela acredita que só é promovido quem é puxa-saco do chefe. Eu gosto de usar sempre esse exemplo porque ele é muito mais específico. Então, eu tô lá numa empresa e eu acredito que só é promovido quem é puxa-saco do chefe, explicando o ciclo da realidade, tá? Pra gente entender como que esse ciclo vai sempre se reforçando em nós. Aí o cara tá lá e diz, aqui só é promovido quem é puxa-saco do chefe. Eu não sou puxa-saco do chefe. Logo, se só é promovido quem é puxa-saco do chefe, eu não sou, eu nunca vou ser promovido. Olha a crença que ele tá criando. Aí o cara tá lá trabalhando e tem os caras que estão lá ao redor do chefe. Se são puxa-sacos ou não, eu não sei. De repente são funcionários interessados, que sabem que daqui a pouco o chefe ganha uma promoção, eles podem ficar ali, sei lá, podem ter uma posição diferente no trabalho, eu não sei, de verdade, né? Mas para aquela criatura, a realidade é que, olha lá, os puxa-saco do chefe. Aí um dia, a empresa precisa que todos os funcionários fiquem até mais tarde. E aí o chefe passa de um em um pedindo, cara, olha, preciso muito que vocês fiquem hoje, bora, vamos lá, vamos vestir a camisa da empresa, ajuda a gente e tal, tem, sei lá, umas metas e tudo mais. E aí, aqueles que estão sempre acompanhando o chefe, de bate pronto, diz, bora, chefe, vamos lá, vamos vestir a camisa da empresa. Enquanto isso, o chefe vai lá e chega naquela criatura que acredita que só é promovido quem é o puxa-saco.
Aí, o que acontece? O chefe pede e ele diz, bah, chefe, mas hoje... Nossa, chefe, se fosse amanhã eu podia, mas hoje eu não posso, né? Tem, sei lá, tem o enterro da sogra, o cachorrinho tá doente. Aí ele inventa qualquer negócio, né? Inventar o enterro da sogra ali, tragédia total, né? Aí o cara vai estar comemorando. Brincadeira, não vamos brincar com sogra nessa live, que tem sogra nessa live, meu Deus, um dia eu vou ser sogra também, para com esse negócio. Brincadeiras à parte, o que acontece? O cara inventa uma desculpinha e não fica. E claro que o chefe já entendeu que aquilo é uma desculpa, né? E aí o que acontece? O cara não ficou. Mas aqueles caras lá ficaram e vestiram a camisa da empresa. Agora, na hora de uma promoção, de verdade, você acha que o chefe vai promover quem? Aquele lá que deu o migué, que soltou ali uma mentira e foi embora, não ajudou a empresa, ou aqueles que estão ali vestindo a camisa da empresa. Claro que aqueles que estão ajudando. Só que no ciclo da realidade daquela criatura que acha que só é promovido quem é puxa-saco do chefe, o que vai acontecer? A hora que o outro cara é promovido, ele diz, viu? Ali, ó, eu falei, só é promovido quem é puxa-saco do chefe. E isso é que acontece dentro do nosso ciclo da realidade. Quando você fala, eu não consigo, aí você foi lá, fez um negocinho já trabalhado inconscientemente no eu não consigo, aí você se auto-sabota e não dá certo, aí você diz, viu? Eu disse, eu não consigo mesmo. E aí você passa uma vida inteira alimentando esse ciclo da realidade, que agora, a partir dessa live, você precisa entender que não, ele não precisa ser uma verdade absoluta, que nada que você acredita até aqui precisa ser uma verdade absoluta, que nós podemos sim, a partir de já, fazer a escolha do que a gente decide que vai ser uma verdade para nós, e mesmo assim não precisa ser uma verdade absoluta, que as verdades são discutíveis, que as nossas leituras acerca da nossa vida também são, e quanto mais a gente desapega dessa rigidez, dessa coisa do é assim, tem que ser assim, melhor a gente vive, mais paz a gente tem, mais a gente se desenvolve, porque essa rigidez de verdade não nos impulsiona em absolutamente nada. E o ciclo da realidade vem também para nos clarear um pouquinho disso. Será que ficou entendido aí o ciclo da realidade? Eu vi que vocês mandaram um monte de coisa aqui, eu não consegui ver tudo. Vou voltar aqui um pouquinho. Espera aí que eu vou subir. Jesus, volta. Ai, socorro. Falamos isso, é isso aí mesmo. Corações lindos, Eufran, ali eu já li, mas isso é mesmo, você está certa, a Paty está falando. Isso não, deixa eu ver, isso não é ter dedo podre, isso é magnetismo. Ai. Homem é tudo igual, só muda de endereço, cresci com essa frase. Olha, tá vendo, Gi? E aí, sabe o que é a grande problemática? Se homem é tudo igual, né, por que procurar? Né? Aí a gente fica naquela coisa, não, é tudo igual, então bora, fica com esse aqui mesmo. Aí o que acontece nessa crença, que eu vejo muito acontecer no consultório? É aquela mulher que casa com um cara que às vezes ela nem quer, tanto assim, que ela não se sente feliz tanto assim na companhia dele, mas ela pensa, mas é tudo igual mesmo, então, vou viver bem feliz aqui, que eu já sei lidar com isso, e aí ela perde a incrível oportunidade de viver muito bem, de ser muito feliz, de ter uma pessoa incrível do lado, porque essa pessoa incrível, ela existe, tá, gente? A gente precisa sair dessa crença de que relacionamento é horrível, é complicado, dá muito trabalho. Não, viver é um trabalho, mas é um trabalho gostoso, ou melhor, pode ser um trabalho gostoso de ser feito. E quanto mais a gente traz essa leveza, mais a gente vai quebrando aí essas crenças que nos limitam tanto. Homem tudo igual, deixa eu ver. O que mais? Ai, peraí, eu taco o dedo aqui e perco os comentários de vocês. E risada tem um monte, né? Eu não sei se vocês estão rindo de mim, pra mim. Ai, Jesus, quase cancelei a live aqui do... Ai, gente, aqui no Instagram, ó, eu já vou ler ali quem tá no YouTube e no Face, tá? A live do Instagram vai cortar, porque o Instagram, ele fica só uma horinha, tá? Pra quem tá só hoje aqui comigo, então a gente encerra a live e eu recomeço ela, espero vocês chegarem pra gente já ir pros próximos passos. Agora a gente já começa aqui a se alinhar nos passinhos para depois irmos para as tarefinhas, tá? Então, quem tá no Face e no YouTube se mantém, que aqui vai continuar normal, que ali a gente pode passar de 1 hora. E quem tá no Instagram, eu encerro e retorno a live pra gente continuar. Voltem todos, vou ficar aqui esperando vocês, combinado? Vou encerrar aqui e a gente já recomeça. Aqui, deixa eu só fazer um printzinho aqui. Quem tá no Face e no YouTube, me espera um pouquinho. Aqui, show, vou compartilhar, legal. E aí eu já recomeço aqui no Instagram e a gente já dá continuidade. Show, vai começar aqui. Bora, vão me mandando os comentários de vocês, se vocês estão conseguindo compreender no Face e no YouTube, se deu para entender essa história do ciclo da realidade, se já tem crença surgindo aí. Quem já está identificando crença, fala eu. Bora voltar, Instagram, vem, todo mundo que tava, volta, que eu tô esperando vocês. Hoje, sua live me ajuda. Eu e meu namorado terminamos definitivamente. Não está fácil.
Bora, Tati, que o fim seja um recomeço para você, né? De repente, a gente vê sempre como algo muito ruim um final de relacionamento, mas é bacana que a gente consiga ver como recomeço também. Por quê? Porque quando você vê como recomeço, aquilo dói diferente. Não é que não dói, dói porque é uma história, dói porque é uma conexão, né? Mas é bacana que a gente vê algo de bom ali, a gente vê oportunidade na dor, né? E isso é bacana, tá? Então procura a oportunidade na dor, isso já começa a dar uma aliviada, faz mudanças de foco para sofrer um pouquinho menos, né? Pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Marla de Queiroz fala isso, essa frase vai virar uma tatuagem em mim, e isso é importante, tá? Quanto mais a gente pensa e alimenta, mais aquilo dói, mais aquilo aumenta. Então, cuidado, tenha uma atenção especial, vai nas mudanças de foco, que você minimiza um pouquinho, não significa que não possa sofrer, pode, tá tudo bem, mas quando a gente sente que tá além, é bacana que a gente dê essa cuidado, essa atenção especial. A Camila tá falando lá no YouTube. Nossa, nunca cresci tanto como pessoa como ultimamente, aprendendo muito sobre mim. Estou adorando me redescobrir novamente. Ai, Camila, que lindo! Parabéns por isso, meu coração. É tão bacana quando a gente consegue se reconectar com a gente, descobrir coisas a nosso respeito que a gente nunca nem tinha pensado, né? É sensacional. A Alice tá dizendo, eu! Bora, Alice, vamos trabalhar nisso, vamos desenvolver isso. Voltando, o povo do Instagram, que delícia. Vive voltando, Rê, vamos lá. Kellen, bora, vamos chegando, meu povo, que agora a gente vai para quê? A gente já falou de ciclo da realidade, né? Eu já vou riscar aqui, porque senão eu fico falando. Aqui, show. Bora, é isso. Agora a gente já vai poder entrar, sim, na nossa parte dos passinhos. Vamos entender, então, como superar, Fran, socorro, precisamos superar esse negócio, dar um fim nessas crenças limitantes, vamos trabalhar isso, desenvolver isso. Deixa eu ligar o ar enquanto vocês estão voltando, deixa eu ver se tá aqui o controle, acho que nem tá assim. Bora! Ah, corações, vocês são lindos, amo esses corações, que delícia! Bora lá! Ô, Marcelo, lá no Face, que show, Marcelo! Feliz que elas adoraram, muito bacana. Aqui em casa eu te falei aquele dia, né? A galerinha também gosta. A gente tem que estar se cuidando, assim, às vezes, para não machucar ninguém. Que bacana, viu? Fico feliz por isso. Bora voltar, então? Obrigada pelos corações. Vamos seguir? Todo mundo aí? Todo mundo presente? Vamos seguir, então, todos juntos. Então, tá, Fran, e agora? Como que a gente faz, então, de verdade, para começar a superar, tá? Antes de a gente superar, é aquilo que eu falei. A gente precisa reconhecer como que você supera um inimigo que você nem conhece. Então, o nosso passinho de número 1, ele é muito importante. E ele é, reconheça a tua crença. Aí você vai dizer, tá, Fran, mas como que eu reconheço? Você vai começar a se questionar, tá? Então, é bacana aqui, por exemplo, frases que são muito recorrentes para você, você pode anotar essas frases. Se observar nos teus comportamentos. Ah, quando eu consigo, o que que eu penso? Quando eu não consigo, o que que tá ali dentro também do meu espaço mental? Descobrir crenças é muito mais conectado com o teu olhar sobre você, você se permitir se dar esse tempo a respeito dessa observação, para que você entenda, sim, o que que precisa ser administrado, driblado, corrigido aí dentro do teu processo todo. Fran, como é que você falou que vai virar tatuagem? A frase, Lucy, é da Marla de Queiroz, tá? E diz assim, pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. É porque eu só tatuo frases, tá, Lucy? Eu tenho algumas frases tatuadas em alguns lugares, eu acho, enfim, não sei quantas. Mas eu gosto sempre de tatuar. E essa ali, quando eu li, eu disse, essa vai virar tatuagem. As que eu tenho são todas minhas, mas essa ali merece ser tatuada. Show, Lucy? Anota ela aí que faz sentido, tá? Então, bora lá. Passinho 1, reconhecer a tua crença. É você começar a identificar. Então, é quase um trabalho, assim, é uma análise que você vai fazer a respeito de você. Converse com você, né? Pensa, bata um diálogo sincero, um diálogo franco. Senta aí com você mesmo, na tua companhia, puxa uma aguinha, um café, um chá, sei lá. E comece a se observar. As pessoas acabam não evoluindo tanto quanto elas poderiam e gostariam, porque elas não querem pagar o preço da observação. E sabe por quê? Porque quando a gente se observa, a gente descobre o tantão de ponto de melhoria que a gente tem. E aí, quando eu nem vi, eu não preciso trabalhar a respeito, mas depois que eu já vi, não tem como eu desver, né? E aí eu me mantenho ali naquela angústia. Então, primeiro ponto, reconhecer, identificar a tua crença. Aí, o ponto 2,
se questione. Na verdade, é o ponto 1.1 que eu botei aqui, tá? A gente vai ter uns 8 passos, mais ou menos. Então, o que é essa segunda parte? Se questione. Se questione a respeito da tua crença. Por exemplo, eu não sou capaz. Tá, beleza, mas por que eu acho que eu não sou capaz? O que me diz que eu não sou capaz? Quais são as ações que eu tive na minha vida que reforçam essa minha crença de incapacidade? Entende o que eu quero dizer? Ah, eu não consigo emagrecer. Ok, mas o que me diz que eu não consigo emagrecer? Né? É por causa das minhas relações? Eu digo que é por causa dos meus amigos? Eu digo que é porque eu nunca consigo fazer nada na minha vida? Eu digo que é porque eu começo a dieta e eu não termino? O que eu falo para mim acerca dessas minhas crenças? Se questione, rebata a tua crença. Né? É bacana que a gente traga generalização. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Identificar, se questionar e generalizar a crença. O que eu quero dizer com generalizar? Eu escuto coisas do tipo, ah, Fran, mas se eu não fosse tão velha, eu ia fazer tal coisa. Mas o tão velho, às vezes, é uma pessoa de 50 e poucos anos. Né? Ah, Fran, mas se eu não tivesse 50, eu ia... Ah, se eu não tivesse 50 anos já, eu ia voltar a estudar, né? E aí tu pensa, caramba, isso é uma crença. Então, porque eu tenho 50 anos, eu não posso voltar a estudar? Isso é uma crença. Só que o que é legal que a gente faça quando a gente reconhece a crença? Que a gente rebata essa crença. É quase como a gente deixar essa crença, assim, tão boba, tão pequenininha, que a gente diz, ai, não acredito que eu estava sofrendo aqui, agarrada, conectada com isso. Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, então você vai generalizar, né? Então, por exemplo, não, mas é que eu já estou muito velha para voltar para a faculdade. Aí eu vou generalizar, eu vou dizer, entendi. Então, me conta, mas então todas as pessoas que têm mais de 50 anos não entram na faculdade? E aí, de repente, a pessoa vai dizer, não, entram, Fran. E aí eu vou dizer, você já ouviu um relato de alguém que se formou depois dos 50 anos? E, de repente, a pessoa vai dizer, Fran, sim, não, várias pessoas, né? Tem pessoas que se formam com 80 anos, e é lindo, e é sensacional, e é extraordinário. O que é isso? Você começar a generalizar. Porque, de repente, a pessoa diz, não, mas quem tem mais de 50 não pode entrar na faculdade. E aí você começa a rebater com a pessoa. O tempo é a mesma coisa. Eu não tenho tempo. As pessoas têm muita crença hoje de não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e a pessoa fica reforçando aquela angústia, né? E a gente pergunta, entendi, você não tem tempo, ok. Mas, se eu tivesse tempo, eu ia fazer tal coisa. Aí você começa a trazer outras histórias, você diz, entendi. Mas você conhece alguém que também tem uma vida tão agitada quanto você e vai para academia, por exemplo, não vou para academia porque eu não tenho tempo. Isso vira uma crença. Aí você fica ali se reforçando nessa desculpa, entra no ciclo da autossabotagem e ferrou, porque aí você nunca vai fazer mesmo. Aí você pergunta, entendi. Você vai perguntando para você, tá? E de repente, para quebrar a crença com alguém, você também pode usar essa estratégia, viu? E aí, acho que a Cris, né, que tinha falado, Cris, fica aí a dica para você. Então, usa lá com o marido, se você achar que faz sentido, tá? Mas aí, de repente, eu não vou para academia porque eu não tenho tempo. Aí a gente pergunta, entendi, mas quantas horas no dia você trabalha? E de repente a pessoa vai dizer, eu trabalho 8. Entendi. Então, todas as pessoas que trabalham 8 horas por dia, elas não vão para academia porque elas não têm tempo? E você começa a perguntar. Mas e você também não assiste nada quando você está em casa? Você não vê Netflix nunca? Não, eu vejo. Mas em que tempo que você vê? Eu vejo, sei lá, quando eu chego em casa e depois que eu tomo um café e eu tomo um banho, descanso, ver Netflix. Entendi. Mas então você quer me dizer que você tem tempo, então? Mas é que você está escolhendo assistir Netflix. E aí você começa a conversar com você. Entende o que eu quero dizer? Então, para a gente rebater a crença, é isso. Começa a identificar, se questionar e começar a rebater, ou seja, generalize essa crença. Tem pessoas que dizem, mas é que eu não tive oportunidade. E às vezes eu pergunto, ok, mas todas as pessoas que chegaram aonde você quer chegar, tiveram algum tipo de oportunidade? Ou será que elas criaram as oportunidades? Mas eu não nasci em berço de ouro. E às vezes eu digo, concurso é muito comum, tá, nos meus atendimentos. E as pessoas dizem, Fran, mas esse dali passou porque nasceu em berço de ouro, só estudava. E aí eu pergunto, ok, mas todas as pessoas desse nicho aí que você busca, são pessoas que nasceram em berço de ouro? E de repente a pessoa vai dizer, não, né? A grande maioria das pessoas não. Pois é, e como que elas conseguiram passar, então, mesmo não tendo nascido em berço de ouro? E aí a gente começa a rebater. E é isso que a gente precisa fazer com a gente mesma. Eu não consigo. Tá bom, por que você não consegue? O que diz pra você que você não consegue? Qual foi a tentativa que você já fez disso aí que você quer conquistar e que você não conseguiu? Porque de repente você nem fez tentativa nenhuma. Você tá pautada aí no que o teu espaço mental tá te falando, justamente para te sabotar e para te manter sem desgaste de energia. Então, esses pontos iniciais já começam a te auxiliar na crença. Vocês estão conseguindo absorver o que eu estou falando de crença? Vão me mandando joinha, tá? A Adri disse que ela faz 40 na quinta e se acha velha. Olha o tamanho da crença, Adri, viu? É para você essa live. Começa a se perguntar sobre o velha, tá? Então, assim, todas as pessoas de 40 anos que você conhece são velhas? E você vai se perguntando, você começa a entrar dentro desse questionamento, tá? O que eu entendo a respeito de idade dentro das minhas crenças? Então, o que é ser novo? O que é ser velho? Será que eu, quando olho para as pessoas, estou sempre conectada com a identidade delas? Ou eu estou mais conectada com a história de vida delas, com o que elas acrescentam, fazem, enfim? Você começa a ir rebatendo, tá, Adri? Isso já auxilia muito.
Você geralmente é a vítima dos monstrinhos. Também, também, Marcela, às vezes sim. Eu falo que não tenho tempo, mas passo 4 a 8 horas, mais ou menos, no celular e na TV. Ai, Mi, tá vendo só, Mi? Olha o tamanho da crença. Né? Sim, não, nós temos tempo. Temos, sim. O que a gente não faz é estruturar esse tempo. Mi, essa semana, eu não sei se eu tô muito maluca, mas eu acho que é na quarta. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como estruturar o nosso tempo para que a gente tenha resultados mais positivos aí na nossa vida. Fica ligada, Mi, que vai ter coisa boa para você lá. Neuza, tá amando, Neuza? Ah, que linda, obrigada. A Paty está falando que ela também vai completar 40 na quarta-feira, dia 6. Ô, Paty, que delícia! Vem pra live que nós vamos te dar parabéns ao vivo aqui na live, tá? Avisa a gente daí do teu aniversário. Estão entendendo? Show! Estão mandando joinha para mim? Legal. Então, beleza pura. Vamos para o nosso passinho de número 2, então? Eu falei um pouquinho, citei um pouquinho disso lá dentro das nossas explicações, né? Essa coisa da verdade. Então, o meu convite é que a gente entenda que foi a nossa verdade até aqui. Mas a pergunta é, será que precisa continuar sendo? Né? Não consigo, eu nunca consegui emagrecer. Ok, você nunca conseguiu emagrecer até aqui, mas será que precisa continuar sendo assim? Eu nunca achei que eu era capaz. Ok, você nunca achou que você era capaz até aqui, mas será que você precisa continuar acreditando nisso? Né? Numa das lives nós falamos que nós não precisamos acreditar em tudo que nós pensamos. Então lembre que nem tudo que você pensa vai ser uma verdade absoluta. Então lembrar que isso foi uma verdade até aqui, mas não precisa mais continuar sendo, é um dos pontos que nos ajuda a ir quebrando essas crenças limitantes. Então tá, beleza, até hoje você acreditou que você não era capaz, mas você precisa continuar acreditando? Adri, beleza, a Adri achou que fazendo 40 ela é velha. Tá, beleza, você acreditou nisso até agora, Adri, mas você precisa continuar acreditando nisso? Isso te impulsiona? Quanto que isso te faz bem? Porque se não te faz bem, bora, vamos pensar de outro jeito, então? E aí a gente começa a encontrar ali razões, pensamentos, explicações, justificativas para que a gente se trabalhe dentro dessa troca, tá? Venho sim, show, Paty, combinado, corações, corações lindos. A Salete está dizendo que ela tem 55, mas ela não se acha velha. Olha ali, Adri, que bacana, ó. A Salete já entrou para rebater a crença, viu? Cara, eu tenho 55, eu tenho 30, eu tenho 33, eu tenho 18, eu tenho 12, né? É uma leitura particular. Então, vai de a gente começar a fazer toda essa ressignificação e se perguntar se a verdade que me trouxe até aqui é a mesma verdade que vai me levar para um próximo nível, tá? Nossa, pensei nisso agora, mas achei bonito, hein? Será que a verdade que nos trouxe até aqui é a verdade que vai nos levar para um próximo nível? Porque se a resposta é não, acabou. Deixa essa verdade de lado e busca uma outra verdade para você. E isso vai sim te impulsionar aí a quebrar essas crenças também. Deixa eu riscando que eu já falei para vocês, senão eu faço uma bagunça aqui generalizada. Ai, Cibele, você é maravilhosa, adorei. Obrigada, meu coração. Gratidão enorme, viu? Eu fico muito feliz de verdade com esses comentários de vocês. Bora lá, já estamos quase nos encaminhando para o final, tá? Não vamos terminar meia-noite hoje, terminar 11h30, relaxem. Sacanagem, né? Cadê o nosso passo 3? Bom, esse aqui é muito legal, hein? Lembra que foi a tua mente que criou essa verdade, tá? E o que a nossa mente cria, ela também pode descriar. Depende dos comandos que a gente está dando. Então, se eu fico dando esse comando e reforçando ele, eu acabo vivendo sempre dentro desse ciclo. Se eu dou o comando, rebato ele, rebato, eu vou criando um novo ciclo. Então, entenda, aceite que essa foi uma criação da tua mente, as tuas crenças todas, isso tudo está conectado com as leituras que você fez ao longo da tua vida, e isso foi criando uma série de ligações neurais, que são as tuas verdades absolutas. Agora eu já entro em neurociência, tá? Então, tudo isso que você foi acreditando sobre você foi criando uma série de caminhos aí dentro da tua cabeça. E aí, por ser, entre aspas, mais fácil, não que seja, mas porque já está criado, a gente acaba andando sempre por esses mesmos caminhos para que a gente acabe não tendo o trabalho de abrir estradas novas. E para quebrar a crença limitante não tem jeito, vai ter que abrir estrada nova. E de novo, reforço, é um trabalho de suar a camisa, tá, gente? É aquela coisa do acordar, pensar nisso, relembrar, trazer estratégia. O que a Fran falou mesmo que eu tinha que fazer? Isso aqui, bora, vamos lá. E quanto mais você faz isso, mais você se dá a chance de criar novos caminhos neurais, tá? Graças à nossa plasticidade, né, o nosso cérebro tem sim essa capacidade de sempre se desenvolvendo, não tem idade para isso, tá? Por isso que nunca tá tarde, tu nunca tá velha demais para fazer isso, muito pelo contrário. Teu cérebro é plástico, ele consegue se readaptar, criar novos caminhos, te impulsionar em novos aprendizados. Ele só não vai te impulsionar se você não ajudar. Se você cruzar os bracinhos, sentar o bumbum na cadeira e ali ficar, aí tá complicado. Qualquer outra coisa que você traga impulso,
ele tá ali sim para te auxiliar nesses novos caminhos neurais que você pode criar. Então lembra que se foi a tua mente que criou, você pode descriar sim, e você descria fazendo esses passinhos ali também que eu já te trouxe e os outros que eu vou falar aqui logo em seguida. Eu até hoje achava que as coisas que eu fazia para outras pessoas eu terminava, mas as coisas que eu fazia para mim eu sempre deixava para depois. Olha ali, Paty, ó, olha o alto valor, né? A gente esquece de assumir o compromisso com a gente assume o compromisso com o outro, a gente faz, custe o que custar. E é bacana, isso a gente falou um pouquinho na autoconfiança, a gente falou no live de autoestima também, essa coisa do assuma um compromisso com você, e que esse compromisso se torne uma questão de honra, né? Porque aí imagina a gente fazer pra gente tudo aquilo que a gente faz para os outros. Jesus amado, ninguém mais segura a gente fica de verdade sensacional, extraordinário. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Sim, Fran, a Lica tá falando. Tá bom, Mia. Mi já falou, tá bom lá. Gé, palminhas. A Gé tá quietinha hoje, hein, Gé? Tá no carro, Gé? Tá dirigindo? Que mais? 3, então, já fomos? Passo 4. Sensacional, hein? São conclusões que você tirou para se sentir mais segura. A gente falou lá, vou pegando todos os exemplos de vocês aqui que fica mais fácil de a gente compreender, tá? Mas o que aconteceu lá, né? De repente eu não me relaciono, eu tenho dedo podre, né? Ou relacionamento não é para mim, sei lá, a gente cria ali alguma conclusão. Aí o que acontece? De repente eu já não me relaciono porque é a forma que eu encontro de me proteger, de me manter segura. A gente falou do trabalho. Eu não tenho um bom resultado no meu trabalho. Aí, de repente, eu nunca me desenvolvo para, talvez, sei lá, conseguir um cargo maior, um cargo que eu julgo melhor, porque eu tô sempre reforçando a minha crença de incapacidade, aí eu vou sempre ficando no mesmo lugar. Então, é entender que são conclusões que a gente tirou para se manter segura, mas estar segura não significa estar bem, não significa estar feliz. Então, em alguns momentos, a gente precisa abrir mão de, entre aspas, se sentir segura, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir feliz, para a gente se sentir orgulhosa. Então, comece a abrir mão dessas coisas que estão enraizadas demais e que estão te mantendo na tua zona de conforto, que de conforto não tem nada, que de bem-estar não traz quase nada, e com isso você acaba não construindo uma série de histórias. Então, esse é o nosso passinho de número 4. Aí, o 5 é desafiar a tua crença. Porque não adianta nada você ter a tomada de consciência. Já saí do carro, Fran, mas estou aqui com fone de ouvido arrumando as coisas. Show! Fica aí, Gé. Então, o que é importante? No nosso passinho 5, a gente precisa desafiar a crença, tá? Então, não adianta nada você entender que você tem uma crença de incapacidade e você continuar se achando incapaz. Mas você tem uma crença em relação ao relacionamento e você vai continuar mantendo, alimentando a crença sobre relacionamento. Eu tenho a crença que eu me acho velha, eu vou continuar me mantendo na crença que eu me acho velha. Então, agora é a hora de a gente se desafiar. E como que a gente se desafia? A gente se desafia trazendo ações novas e comandos novos. Então, eu pensava assim até agora, mas a partir de já, eu estou mudando essa percepção. E aí você começa a trazer algumas novas ações. Por exemplo, vamos pensar em relacionamento. Se desafiar é assim, ó. De repente, você sempre vai para um tipo de homem específico. Se desafia a buscar outro tipo de homem. Fran, mas eu não gosto, Fran, não me interessa. O desafio é experimenta. Conversar com pessoas diferentes, né? Mas eu sempre converso com gente assim, ó, desse jeito aqui, a pessoa tem que ser assim, o negócio é assim, tem que ser a cor tal e tem que ser o cabelinho, né? Para com isso, se desafiar, quebrar crença, é você de verdade se permitir experimentar, né? Então, por exemplo, vou pegar ali simbolicamente o da Adri, tá, Adri? Eu tenho 40 anos e me acho velha. Então, o que eu acho que uma mulher de 40 anos, por ser velha, dentro da minha crença, o que eu acho que ela não pode fazer? Aí, para você se desafiar, você vai lá e faz, né? Eu acho que uma mulher de 40 anos não pode. Tô brincando aqui dentro do exemplo, tá, Adri? Mas de repente eu acho que uma mulher de 40 anos não deve usar decote. Então qual é o desafio? De repente eu vou colocar um decotezinho e vou ver como eu me sinto, eu vou experimentar, eu vou quebrar essa minha crença. Eu vou entrar em ação para trazer novas ações que possam ser coerentes a essa minha quebra de crença. De repente eu tenho a crença que brócolis não é bom. Aí, de repente, eu nunca provei brócolis na minha vida, porque eu não gostei do cheiro, eu acho que brócolis não é bom. Aí, eu nunca experimentei brócolis. E aí, de repente, se eu nunca experimentar o brócolis, eu vou manter a minha crença a vida inteira, exemplo simbólico, vou manter a minha crença a vida inteira de que brócolis é ruim. Então, o que é importante nesse desafio? É importante que agora, nesse momento da live, muitos de vocês, tenho certeza, ou todos, já têm aí clareza de muitas das crenças, e agora é a hora de a gente pensar, eu já entendi a minha crença. Como que eu vou começar a me desafiar em relação a ela? E aí, logo em seguida, a gente vai começar a alinhar alguns passinhos, tá?
A Anne tá falando, eu era assim, achava que nunca seria amada pelos relacionamentos ruins que tive. E quando me permiti, enxerguei um amor lindo numa amizade de 13 anos. Ai, que coisa linda, Anne, que sensacional. Exatamente isso. Quando eu me permiti, né? E a minha pergunta é, quando que você vai se permitir, você que está aí me escutando nessa live, de verdade, quando que você vai se permitir fazer como a Anne fez e dizer, bora, eu tô aberta, eu vou experimentar, porque se eu não experimentar, eu nunca vou saber, eu nunca vou conhecer o gosto, eu nunca vou saber que sensação isso me gera. E no pior cenário, se eu experimento e não gosto, beleza, eu não sou obrigada a provar de novo. Mas e se eu gostar? E se isso fizer muito sentido para mim? E se isso fizer parte da minha vida? E a gente perde uma série de experiências porque a gente está ali pautada no medo de arriscar, de experimentar, de provar, né? E isso também é uma crença, né? Sempre nessa coisa da proteção. Então é importante que sim, que a gente se permita, especialmente no que se refere a quebrar crenças. Se permita de verdade abrir mão dessas crenças, se permita sim se desafiar trazendo novas ações. Caso contrário, a crença vai ficar ali sempre do mesmo jeitinho, sempre igual. Deixa eu só puxar aqui para baixo. Foi o que eu fiz, tentei novamente, hoje estou muito feliz. Ah, que bacana. Deixa eu ver, é a Cibele, ó, que falou. Ah, isso é sensacional, gente, é isso, a gente tem que se experimentar sim. Deixa eu subir. Eu tenho medo de tudo, a Paty está falando. Bora, Paty, vamos pegar o medo pela mão, assim, ó. O que eu costumo dizer sobre o medo é, primeiro, entendo o teu medo, né, beleza, entendeu o medo? Show. O medo, ele vem no intuito de nos proteger, nós falamos de medo, tá, nas lives também. Caramba, nós falamos de tudo nessas lives, hein, gente? Senhor amado, que loucura isso. É importante a gente compreender o nosso medo, entender que o medo não é necessariamente ruim, que ele vem no intuito de te proteger, né? Hoje eu tô travando as palavras, né? Vamos fingir que é a internet que tá travando. Esse medo, ele vem no intuito de te proteger. Quando você entende, acolhe o teu medo, você para de fugir do medo. E aí você diz assim, beleza, medo, eu entendo por que você tá aqui, bora, vamos juntos? E tá tudo bem, né? Que o medo não seja a barreira que vai te segurar a não chegar onde você deseja. Que máximo, Fran, a Paty tá falando, que legal. Por isso perdi muitas oportunidades. Olha, né, Paty? Aí sabe o que acontece, Paty? A gente cai naquela coisa venenosa do eu devia ter feito, né? Então, na dúvida, vai lá e faz. Se te faz bem e não faz mal para ninguém, experimenta. No pior cenário, só vai dar errado. Beleza, mas assim, se der muito errado, eu consigo resolver? Resolve o pior cenário e vai, se joga. Ah, mas agora eu aprendi com você. Que linda, Paty. Amei, meu coração. Muita insegurança em arriscar, a Kellen tá falando, né? Sabe, Kellen, eu gosto também de trocar essa coisa que a gente fica inseguro, a gente fica com medo, né? Eu gosto de trocar por outra coisa que a gente tem medo, né? Mas assim, você não fica insegura de não arriscar, de nunca saber, né? De nunca provar, talvez, de uma experiência nova. Fazer essa troca é legal, tá? Eu tenho medo de agir, ok, mas e de não agir, você não tem medo? Né? Você não tem medo de ficar exatamente no mesmo lugar, de nunca conquistar o que você deseja, de nunca construir as histórias que você quer ter orgulho de viver? Opa, Deus diz, não, eu tenho medo sim, bora, então escolhe o medo e vai, né? Por qual dos medos eu quero trabalhar, né? Entre aspas, aqui nesse nosso exemplo. Eu cheguei na live sobre o não, perdi as outras, ela vai estar disponível depois? Então, eu estou disponibilizando, tá, Paty? Aí, ao longo das semanas, elas vão sair, tá? Vão acompanhando no YouTube e no Face, eu estou disponibilizando elas aos pouquinhos. E quem não tá me seguindo ainda em algum desses lugares, bora, tá, gente? Fran Valdrigues em tudo, Instagram, Facebook, YouTube, bora lá pro YouTube, se inscrever lá no canal, que daí quando eu posto, vocês já ficam sabendo, toda semana tá saindo aí pelo menos 2 lives, aí já apita lá para vocês, clica lá no sininho, que sai a live, vocês já conseguem assistir, tá? A pessoa certa. Esse livro mostra como... Ó, a Anne tá indicando o livro A Pessoa Certa, Kate Freston. Esse livro mostra como nos sabotamos em relação a relacionamento. Foi um empurrão para me abrir pro amor. Olha que bacana. Eu não conheço esse livro, Paty. Ó, a indicação da Paty, viu? Se fizer sentido para quem tá aí com problemas de relacionamento, dá uma olhada, tá? Bora, vamos para os nossos próximos passos. Jesus, não lembro nem qual que a gente tava. Show. 6. Então, para a gente se desafiar, a gente entra no passo 6, que é, e é o meu convite para vocês, faça coisas que você não faria. Sabe por quê? Porque o que você não faria pelas suas crenças limitantes. Então, se arrisque a fazer coisas que você não faria. Com isso, você começa de novo a se desenvolver dentro de novas ligações neurais, ou seja, você começa a dar para o teu espaço mental a oportunidade
de criar novos caminhos para que você possa se direcionar ao longo da vida de forma diferenciada. E isso é muito importante. Então, se desafie em coisas que você não faria. De novo, reforço, não precisa a gente sair chutando o pau da barraca, não precisa xingar ninguém, não é para a gente fazer aí bizarrices que tragam problemas para nós, mas é para a gente trazer, sim, aquela pitadinha de frio na barriga, né? Deixa eu me arriscar nisso aqui, que eu sei que não me mata, não mata ninguém, não me faz mal, não faz mal para ninguém, e pode me trazer um grande impulso acerca da minha vida. Então, nosso passinho de número 6 é justamente esse. Faça coisas que você não faria. De repente, você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Olha que quem foi que falou do amigo? Foi a Anne ou foi a Paty? Foi a Paty, foi a Anne, que falou lá do relacionamento de um amigo de 13 anos, né? Caramba, olha que diferente, de repente era amigo, 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 sempre ali, sempre do lado, e de repente quando eu me abro para ver, opa, faz todo sentido para mim, né? Então uma coisa diferente daquela que você está habituada a fazer, especialmente em relação, emagrecimento. Eu sempre começo do mesmo jeito, eu sempre vou no mesmo lugar, eu sempre faço a mesma atividade, eu sempre faço a mesma dieta, né? Se experimente coisas que você ainda não fez. É a Anne, show, Anne. Também no caso da Anne, né? Quando ela de verdade se abriu, opa, show, vou experimentar uma coisa diferente. E é isso, tem uma série de coisas diferentes esperando para serem aproveitadas, observadas, sentidas, vividas, e que a gente acaba perdendo a oportunidade, né? E no final das contas, passa voando, né? Quando a gente se der conta, a gente está lá só contando essas histórias todas. Então é importante que a gente construa essas histórias agora, que a gente construa as histórias que a gente quer contar lá na frente, que em algum momento vai estar ali alimentando, né, as nossas lembranças, o nosso estado emocional também. Então, passinho 6, se arrisque sim a quebrar as tuas crenças limitantes, fazendo coisas que você não faria. De repente, você começa no passinho, tá? Quem tá acompanhando a Fran nas lives sabe que não é pra gente começar dando o passo maior, porque a nossa perna alcança, mas começa um pequeno passinho. Às vezes, você vai começar comendo uma coisinha que você nunca comeu. Você diz, não vou comer, né? Não gosto disso aqui, né? Eu, por exemplo, não gosto de comida japonesa. Eu acho muito ruim. Mas a Manu e o Juliano aqui adoram, né? Aí um dia eu até experimentei, só pra ter certeza que não ia gostar. Tive certeza que não gostei. Mas pelo menos experimentei, senão eu não queria saber, né? Nem que seja um pedacinho. É simbólico? Parece até bobo? Sim, parece. Mas é uma forma de você começar a pontuar para o teu espaço mental, tô fazendo aqui, tá vendo aqui, que eu tô fazendo uma coisa nova? E com isso você começa a abrir uma série de caminhos, uma série de oportunidades, e isso é fundamental. Que mais? Passo 7. Passo 7 é saia da zona de conforto, né? Não tem jeito de quebrar crença limitante se você continuar sentadinho, de bracinho cruzado no mesmo lugar, alimentando as tuas mesmas dores, os teus mesmos sofrimentos. Não vai rolar. Então, a gente precisa, sim, se determinar a sair da zona de conforto. É exatamente aquilo que a gente falou do nosso momento do chega, né? A coisa do basta. Não quero mais fazer isso, não quero mais viver desse jeito, não quero mais alimentar as crenças que eu alimentei até aqui, né? A mulher que eu sou hoje não é a menina que eu fui. Eu não preciso continuar acreditando nas mesmas histórias, eu não preciso continuar mantendo os mesmos comportamentos. E essas tomadas de consciência são fundamentais. Então, se desenvolver dentro disso, sair da zona de conforto, faz com que a gente comece não só a se desenvolver em novos comportamentos, como a gente comece também a agregar esses comportamentos e eles se tornem hábitos para nós, ou seja, a gente acaba daqui a pouco fazendo isso sem nem sentir, né? Eu lembro essa coisa de sair da zona de conforto, né? Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto na marra. Quando o Lucas nasceu, ele teve uma alergia alimentar muito severa. E eu sempre fui muito magra, nunca estive muito satisfeita em ser magra, ou seja, eu sempre lidei muito para ganhar peso. E até hoje eu tenho todo esse empenho de ganhar peso. As mulheres que querem perder peso querem me matar, mas no geral eu tô ali invejando as que querem perder peso, porque eu tô sempre querendo ganhar, né? E aí, no momento da vida, quando o Lucas nasceu, ele teve uma alergia alimentar muito severa. E eu que nunca na vida precisei fazer dieta, que sempre comia horrores, comia tudo que via pela frente, eu precisei fazer uma dieta muito restritiva, porque eu amamentava ele. E aí, ele tinha a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e aquilo lá tem em tudo quanto é lugar, né, eu nunca soube que, nossa senhora, para fazer compra mesmo no mercado, era 3 horas de mercado, até ler todos os rótulos, e uma pequena coisinha que passasse já prejudicava ele imediatamente. E naquela época, eu tive que abrir mão, então, de toda o meu costume, o meu hábito em relação à alimentação, né? E aí eu comia, leite para mim era tudo na vida. Eu, se deixasse, eu tomava o leite direto da caixinha, assim, feito um terneiro, né? Iogurte, queijo, leite, Nescau, enfim, tudo isso eu tomava demais, eu adorava. Se eu sentia fome, eu corria na geladeira, pegava leite, tudo era leite, 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 leite. E o pior pro Lucas era exatamente isso, e tudo que tinha, que eu descobri que até num caldo de galinha na época tinha salsicha, suco, dependendo do sabor, enfim, trocentas coisas, né? E aí naquela época eu tive que fazer então essa dieta mais do que restritiva,
E aí, depois da dieta, eu emagreci muito, pesei 46 quilos, foi bem complicado. Até hoje eu tô dando giro para resgatar os quilinhos que eu perdi lá. E aí, o que que aconteceu lá naquele momento, né? Então, na época, no começo, era muito doloroso fazer, eu só fazia porque eu tinha um motivo muito forte, que era o meu filho, que era a saúde dele, o bem-estar dele. Então, eu fiz, né? Se alguém chegasse para mim do nada e dissesse, não toma leite, eu vou dizer, eu vou tomar leite, por que que eu não vou tomar leite? E eu fiquei muito tempo sem tomar leite. Eu fiquei mais de 1 ano e meio. E o que que aconteceu nesse período sem tomar leite? Eu descobri que uma série de incômodos que eu tinha, muita ardência no estômago, eu passava sempre muito mal, eu viajava, eu passava mal, eu estava sempre mal, tinha conexão com o leite. E aí, o que que aconteceu? Quando eu fiquei sem tomar o leite, depois de muito tempo sem tomar, eu comecei a reparar, de nossa, eu não me senti mal mais, nunca mais meu estômago ardeu, não senti mais tal coisa. Né? Então, o que que aconteceu ali? Foi um esforço necessário, né? E por isso conectando com a questão da zona de conforto, mas que me gerou um bem muito maior, ou seja, eu até hoje não tomo leite. Hoje aqui em casa eu tomei um pouco de leite, a Manu disse, mãe, tô tomando leite, né? Por quê? Porque eu aprendi a ficar sem e não me faz mais falta hoje. Essa é a ideia do quebrar crença dentro de um exemplo simbólico. De repente, aquilo que você acha que você não pode ficar sem. Mas quando você fica sem, você entende o bem que isso te faz. E aí você entende que você não quer mais voltar para aquele estado original. Então, sair da zona de conforto é também isso. É a gente começar a se desenvolver dentro dessas percepções, saindo do pensamento mágico que a nossa vida vai se resolver sem a gente pôr a mão na massa. Não vai. A tua vida vai sim ir para um próximo nível, no nível que você quiser, assim que você de verdade topar, arregaçar as manguinhas e colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa não precisa ser algo doloroso, tá? Quem tá me acompanhando aqui nas lives já sabe, a gente sempre encontra uma forma mais branda, mais leve, engraçada, brincalhona, divertida, de implementar as mudanças que a gente quer implementar. Verdade, Fran, a Paty tá falando. Ai, obrigada pelos corações, palminhas. Isso, Fran, estava atrás de uma palavra para colocar em tudo isso que estou vivendo. E é zona de conforto, me acostumei a viver assim. Olha ali, né, Paty, a gente acostuma mesmo, viu? E aí é hora de a gente rebater, diz, tá, eu tô acostumada, mas eu tô bem, eu tô feliz, eu tô no meu 100%, eu tô construindo tudo que eu quero. Se a resposta é não, bora, levanta do sofá, e sai correndo para trabalhar aí pelo que você deseja conquistar. Boa noite, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda lá no Face, obrigada pelos corações. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho, tá? Então, sair da zona de conforto. E, por último, para a gente fechar os passos, e a gente já entra na tarefinha, é de verdade uma coisa que eu já citei brevemente aqui para vocês, que é a gente mudar o trajeto, né? Não é porque essas ligações, tudo que a gente faz, os comportamentos que a gente tem na nossa vida, vão criando uma espécie, como se fossem vários caminhozinhos dentro do nosso cérebro, tá? São as nossas ligações neurais. E aí, o que que acontece? Tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes vai reforçando esses caminhos. E quando a gente quer trazer um comportamento novo, esse caminho ainda não existe. Por isso que é tão difícil, por isso que a gente acaba desistindo tanto, porque ele ainda não tá ali. E aí a gente precisa ser teimoso e teimoso o suficiente para ficar dizendo, não, eu vou criar assim, eu vou criar assim, eu vou criar assim, eu vou criar assim. E quanto mais você persiste nesse comportamento, mais você reforça essa nova ligação ou esse novo caminho. E aí sim as coisas se abrandam. É como você aprender a tocar um novo instrumento, falar uma nova língua. Né? De repente você vai aprender a tocar violão e você nunca nem pegou no violão. Aí no primeiro dia você não sabe nem pegar no violão. Aí, de repente, você não vai lá e faz uma aula uma vez e acabou, né? Não, você vai várias vezes, ou seja, você está criando esse novo caminho. Depois que você criou, fica fácil. E isso também acontece acerca das nossas crenças, né? Quebrar essas crenças limitantes, trazer novos comportamentos, só vai dar muito trabalho no começo, depois vai ficar fácil, vai ficar brando. Então, encara como, sei lá, tô desenvolvendo uma nova habilidade. Acabou. E aí você persiste nessa habilidade. Quanto mais você persiste, mais você cria novos caminhos. E quanto mais você tem novos caminhos criados, mais você abre infinitas possibilidades de você ser o que você quiser, fazer o que você quiser, construir as histórias que vão de verdade te gerar muito valor aí acerca da tua vida. E é isso. Então, o nosso passinho 8 é, escolha sim mudar o trajeto. Né? É muito provável que o caminho que te trouxe até aqui não é o caminho que vai te levar para onde você quer chegar. E agora é a hora de você construir um novo caminho. E esse é o meu convite para você, a partir dessa live de hoje, a partir dessas informações que eu trouxe para vocês, a partir de todos esses passos, dessas compreensões, dessas clarezas, é a gente de verdade, a partir de já, se permitir sim, criar um novo trajeto para nós, para a nossa vida, para aquilo que a gente de verdade deseja conquistar. Então se permita fazer isso por você, se permita não só vir para a live, mas vir para a live e levar dela tudo aquilo que faz sentido. Você não precisa concordar com tudo que eu disse, mas é importante sim que você leve aquilo que fez sentido para você e que você implemente, ainda que seja um pequeno passinho. Comece no passinho que você consegue dar.
Nosso grande problema em realizar ou não realizar a gente quer começar fazendo tudo, né? E aí a gente, por querer fazer tudo, não faz nada. Então, comece fazendo o passinho que você consegue hoje, dando o passinho que você consegue dar, que a tua perna alcança, e depois você vai aumentando o nível aí do teu desafio, né? É importante que a gente, de fato, se direcione a começar. Anne, linda, sensacional, gratidão, gratidão eu! Bora para a tarefa, então, para a gente poder fechar de verdade a nossa live de hoje. Deixa eu achar aqui a nossa tarefinha. A nossa tarefa hoje, ela vem bem... Ai, que excelente live, Fran! Obrigada, Sandra! Que delícia! Bom, boa noite. A Mi disse, estou amando todas as suas lives. Ai, Mi, eu tô amando que você tá comigo, viu, aí no YouTube. Cris, gratidão. Bora trabalhar na nossa tarefinha, então, que não pode ser proibido sair da live sem a tarefa, hein? E quem quiser compartilhar a tarefinha comigo, fiquem à vontade, tá? Tem várias pessoas que estão compartilhando as tarefinhas comigo, eu fico toda boba saltitando aqui, parecendo uma maluca, que vocês já viram que é uma pessoa que se joga para tudo quanto é lado, às vezes voa a caneta aqui, não sei se vocês veem aí, tomara que não. Os bastidores aqui de coisa rolando. Bora, vamos lá. A nossa tarefinha de hoje, ela é mais subjetiva, mas ela é importante. E ela vem com algumas perguntas, tá? São perguntas que vão nos direcionar para a ação. Então, quem tem papel e caneta aí, já pega o papel e caneta para anotar. Quem não tiver, eu vou deixar a live aqui gravada por mais algumas horas, tá? Que aí dá tempo de vocês voltarem aqui no finalzinho da live e anotar as perguntas e responder essas perguntas, tá? Vou deixar em todos os canais, tá bom? Mais algumas horas, ou de repente até amanhã de manhã, para vocês não terem desculpa de não anotar as perguntinhas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é, tudo conectado com as crenças, tá? Então, com tudo que a gente viu até aqui, a nossa primeira pergunta é, qual é, de verdade, a primeira mudança que você deseja trazer para a tua vida? Se você quiser compartilhar comigo, você pode compartilhar, que eu vou amar saber daqui, mas se você não quiser, não tem problema, tá? Isso é bem particular. Então, qual é a mudança que você deseja trazer para a tua vida? Pautado aqui, sentindo esse momento, vivendo comigo aqui essa nossa live de 1 hora e quase 1 hora e 40, Jesus amado, qual é a mudança? Essa é a primeira pergunta. Qual é a mudança de verdade que eu desejo hoje trazer para minha vida? Essa é a primeira pergunta, tá? Depois disso, que você já sabe o que você quer trazer para a tua vida, a segunda pergunta é, quanto, de verdade, de 0 a 10, você acredita que você é capaz? Porque nós estamos falando de crença limitante, né? Então, quanto de verdade que você acredita que você é capaz de trazer essa mudança aí que você quer gerar na tua vida? Ah, de repente eu quero mudar de trabalho, de repente eu quero mudar de relacionamento, de repente eu quero ser mãe, de repente eu não quero ser mãe, de repente eu quero entrar na faculdade, de repente eu quero me sentir mais jovem, de repente eu quero me sentir mais bonita. O que de verdade você deseja conquistar aí na tua vida? Depois disso, quanto de 0 a 10 que você de verdade acredita ser capaz de conquistar isso? Seja sincera e honesta com você. Quanto que eu acho de verdade que eu sou capaz de conquistar isso? Se pergunta a respeito dessa questão. Depois disso, a pergunta é, de quais crenças você precisa se livrar agora para verdadeiramente conseguir? Então, a primeira coisa é o que você quer. A segunda é quanto que você acredita que você é capaz. E a terceira é de qual crença você tem que se livrar já, para você de verdade conseguir conquistar isso aí que você quer conquistar para a tua vida. Depois que você fez esses alinhamentos e já sabe de quais são as crenças que você precisa se livrar, já teve aí as suas tomadas de consciência, escreve isso, tá, gente? Escrever é sensacional, você tira do subjetivo, a escrita é terapêutica, você consegue organizar melhor as suas ideias, então é bem importante, tá? Só vai te trazer benefício. Depois de você responder essas 3 coisas, o meu pedido é, depois que você já sabe o que você quer conquistar, depois que você já sabe quais são as crenças, já sabe quanto que você acredita que é capaz ou não, já sabe quais são as crenças que você precisa jogar fora aí, driblar, superar, a pergunta é, quais são as primeiras ações de verdade que você acredita que você pode ter, e mais do que acreditar, que você vai ter? Então, de repente, eu quero um novo relacionamento para mim. Então, tá. Então, eu entendi que a mudança que eu desejo para minha vida é um novo relacionamento. Legal. Então, respondi a 1. Aí, quanto que eu acredito que eu sou capaz? Ah, de repente eu acredito que eu sou capaz 3. Ah, eu não tô autoconfiante, eu não tenho uma autoestima elevada, eu acho que 3. Beleza. Então, de quais crenças eu tenho que me livrar de verdade para conseguir conquistar isso? Ah, de repente eu tenho que me livrar dessa crença do eu não sou bonito o suficiente, ou eu não sou interessante, né? Ou eu não sou capaz de ter uma pessoa legal do meu lado, então, tem que me livrar disso. Ok. E quais são as ações que eu vou estruturar para isso? Ah, então eu quero um novo relacionamento. Então, quais são as ações? Ah, então, de repente eu vou me posicionar diferente nas minhas falas,
de repente eu vou buscar contatos em lugares que eu talvez não tenha buscado, talvez eu vou buscar perfis diferentes de pessoas que eu ainda não tenha buscado, talvez eu vou mudar a minha posição corporal quando eu estou conversando com um homem, porque isso também já me dá uma série de comandos mentais, ou seja, depois que você teve a tomada de consciência, é hora de você alinhar a ação. Desculpa, então qual é o primeiro passo que eu posso trazer de verdade para sair louca dessa live e já sair quebrando crença já? É uma frase que eu vou trazer, então? Vou encher minha casa de frase? Vou pegar essas crenças que eu descobri aqui, vou escrever no papel, vou amassar, vou rasgar, vou tacar fogo, vou jogar no lixo? Tá tudo bem, você pode encontrar aí aquilo que faz sentido para você, desde que você de verdade consiga sair dessa live de hoje com pelo menos uma pequena ação que vai começar a te impulsionar nessa superação e nessa quebra das tuas crenças limitantes. Bora fazer? Bora entrar em ação junto comigo? E aí vocês compartilham comigo, quem se sentir à vontade? Perguntas para pensar. De olhos fechados com total atenção. Show, Gé, é isso mesmo, né? Então, quem não pegou as perguntinhas, volta depois na live, vai ficar mais umas horinhas para vocês. Volta nessas perguntas. E de verdade, se você está disposta aí a pontuar o teu momento do chega, você precisa trazer essas respostas para você. O que está me incomodando? O que eu preciso fazer? Mas o que eu preciso me livrar antes para eu me sentir forte o suficiente para fazer isso? E aí vai, e tá tudo bem. E se der medo, bora, compreende o teu medo, como eu falei antes, compreende o teu medo e diz, bora, medo, engancha aqui, vamos junto, tá tudo bem. Tenha medo de não viver, tenha medo de não ser feliz, tenha medo de se arrepender de um montão de coisa que de repente você tá deixando de fazer por causa das tuas crenças limitantes. Disso você precisa ter medo. De viver, não. De ser feliz, não. Trabalhe para isso. Né? Ser feliz é simples, mas a gente precisa cuidar disso. Né? Difícil é ser tão simples, diz a frase. Ser feliz é simples, difícil é ser tão simples. Né? Ser feliz exige cuidado, exige atenção. A felicidade não cai na nossa cabeça e brota pra gente. Pessoas felizes se empenham a cuidar dessa felicidade. Então, esse é o meu convite. Se empenhe a cuidar de você. Pegue os insights ou as reflexões que surgiram daqui hoje e implemente na vida. E bora trabalhar por nós, pela nossa vida, por aquilo que a gente deseja conquistar. Que delícia ter vocês aqui hoje. Gratidão, foi sensacional, foi extraordinário. 1h41 minutos, 42 minutos agora de live, gente, de verdade, eu preciso repetir isso, eu sei que eu já falei nas outras lives, mas quem fica 1h40 numa live, podendo estar fazendo qualquer outra coisa na vida, sei lá, assistindo Netflix, correndo feed ali, vendo fofocas aleatórias e fica na live, de verdade, são pessoas comprometidas. Gratidão por isso, eu fico mais do que feliz aqui em saber que todos vocês estão aqui juntinhos comigo, aqui no Instagram, aqui no Face, no YouTube, que delícia saber que existem sim pessoas que estão focadas, determinadas, que acreditam na mudança, que mais do que acreditar, trabalham para essa mudança acontecer, e são pessoas como vocês que alimentam o meu propósito, que fazem o meu trabalho de verdade ter cada vez mais sentido. Então, gratidão enorme por isso, por ter vocês aqui, é maravilhoso. Agora eu fico aqui conversando até a meia-noite, se vocês deixarem, mas eu quero só dar mais uma olhada nos comentários de vocês, para ver se eu deixei passar muita coisa. Beijos, mãozinhas, ai, corações. Ai, que delícia. Olha lá. A Érica mandou, qual a importância de responder se acredito ser capaz de 0 a 10? Se for uma nota baixa, não pode me desmotivar? Depende, tá, Érica? Depende, ali vem para você mensurar de verdade qual é a tua visão sobre você. Então, se é uma nota baixa, de repente você vai ter que trazer algumas estratégias bem específicas que vão te impulsionar. Mas primeiro vem no sentido de você compreender de verdade quanto que você se acredita capaz. Aí já vem pra gente fazer leitura de crença, tá? Porque se eu acredito que eu sou muito capaz, bora, então não é isso que tá me barrando. Se de repente eu acredito nota 10, tô me achando sensacional, extraordinário, então não é essa crença que tá me barrando. Então qual é a crença que de verdade tá me incomodando, tá me barrando, tá me fazendo não realizar aquilo que eu desejo? Tá bom, Érica? Espero que tenha ficado claro aí pra você. Mais corações, bora! Obrigada por doar seu conhecimento para todos nós. Ah, Anne, obrigada, viu? Obrigada a vocês por doarem o tempo de vocês e estarem aqui comigo. Boa noite, Fran, fica com Deus. Você também, Evanes. A live de sexta, como é a última, vai até a meia-noite, a Gé tá falando. Bora, Gé, vamos até a meia-noite. Ó, se eu não tô muito maluca, a live de amanhã é sobre ansiedade, tá, gente? Deixa eu só conferir aqui, que eu não quero enganar vocês, mas espera lá. Deixa só eu olhar aqui no meu cronograma. Ai, cadê?
Ansiedade? Sim, amanhã é como a gente trata a ansiedade sem remédio, hein? Então, ansiosos e ansiosas de plantão, amanhã estaremos aqui falando sobre ansiedade. Ai, que delícia, Jezebel, eu que agradeço, gratidão. Ai, Angélica, gratidão você. Entendido? Obrigada, Fran, ajudou muito. Agora é ação. Bora, Érica, vamos para ação. Boa noite, Pati, fica com Deus também. A Jé tá rindo ali da nossa live até a meia-noite. Ai, Heloísa, que lindo, o melhor lugar que eu podia estar, que lindo lá no YouTube. Gratidão, viu, Heloísa? Obrigada por esse comentário lindo, carinhoso. Que bacana. Cadê? Lica, muito obrigada, Fran. Fran, obrigada por essa noite maravilhosa. A Lúcia está falando. Andréia, grata pela oportunidade. Lúcia, grata, Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Lica, fica com Deus também. Gente, gratidão enorme. Beijo no coração. Ótima noite para todos.